Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham, bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa e hoje sobre histórias menos conhecidas, mas que não por isso deixam de ser bem importantes. E para isso a gente trouxe pela primeira vez aqui no podcast Mansão Wayne, diretamente lá do Nerd Bunker do Jovem Nerd, grande jornalista de quadrinhos, Gabriel Ávila. Tudo bom, Gabriel? Opa, melhor agora, finalmente, né? Adentrando a Mansão Wayne aqui, pô, que honra, na moral. Pra quem tá ouvindo, já faz um bom tempo que a gente tá tentando conseguir com esse espacinho na agenda ocupadíssima do Gabriel. Hoje rolou, né? Tivemos que estar bêbados pra chamar ele. Pior que é verdade. Quase que literalmente. Quase que literalmente. Quase fale por você, mas beleza. Mas é isso aí, cara. E também aqui conosco, bancada completa hoje, ele, Thiago Brancatelli. Você é honesto, me dá uma leveza de espírito saber que a gente vai gravar sobre coisa boa, viu? É bom, né? Puta, é tão mais gostoso. E ele que também é uma coisa ruim, mas a gente gosta, Roberto II. Nossa senhora! Do nada, né, cara? Que absurdo. Mas hoje eu tenho certeza que a gente vai falar de histórias que são desconhecidas, mas que a gente já falou pra caralho aqui. Certeza, porque a gente fala de bastante história desconhecida. E enciclopédia viva dos quadrinhos, esse cara que vive cercado por todas as histórias, Leonardo Vicente, o Bud. Não é de coisa ruim? Hoje a gente não vai falar de Mulher Gato, Lanterna Verde. Não, hoje felizmente não. E meu co-apresentador André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje vamos falar de muita coisa do que mais importa e muita coisa que muita gente não conhece ou pouca gente conhece. E é sempre bom a gente falar dessas histórias maravilhosas e outras nem tanto assim, né? Para as pessoas conhecerem. E este que apresentou todo mundo, o cara que ele ama as histórias mais aleatórias do Batman, Carlos Vasquez. Oi, JP. Cara, pior que é verdade. E eu vou te falar que até tô um pouco decepcionado que a minha lista não tem coisa tão aleatória, nada a ver assim, né? Eu acho que eu fiz uma seleção de coisa bacana sacanagem. aqui pra todo mundo gostar. O tema de hoje é um tema que muita gente já pediu pra gente fazer, falar histórias menos óbvias, né? Não ficar no chavão de sempre Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, aquela coisa de sempre. Pô, a gente falar histórias do Batman que a gente leu, que a gente gostou e que não sempre ou quase nunca estão em listas de melhores HQs do Batman, melhores histórias do Batman. Então eu vou chamar aqui primeiro nosso convidado, como sempre, né? Pra começar com uma história que ele tenha separado aí do Batman, que ele goste e que não seja tão popular assim. Pô, eu vou dizer que eu tô meio intimidado aqui, porque vocês falando, a gente vai falar de coisa boa, não sei o que. E eu pensando, puta, mas já pensou em escolher alguma muito ruim? E aí os caras vão ter que ficar quietos, tipo, meio que por educação, tá ligado? Porque eu tô chegando aqui agora. Eu tenho umas ruins aqui, viu? Só pra você saber, eu tenho umas ruins. Aqui não existe educação. Exato. Então tudo bem, então fiquem à vontade pra me Eu só xingar. separei boa, mas vamos lá. Não, mentira, que eu tenho certeza que o Carlos separou aquela do Jor-El com Thomas Wayne. Adaptação em quadrinho de Batman e Robin. Pra, né, não me arriscar muito, vou numa que, sei lá, vocês falarem que é ruim, e particularmente eu vou achar que vocês estão errados, que é, na verdade, uma compilação de histórias que a Panini lançou um tempo atrás, que é o Batman Lenda do Cavaleiro das Trevas, só que a edição do Art Goodwin, que é um roteirista, foi editor do Batman, tudo. E o primeiro volume é uma coletânea de histórias que eu achei, elas não são tão óbvias, tanto que são histórias super curtinhas e tal, que mostram muito esse lado meio terror, assim, do Batman, assim. Ele escrevia, né, Detective Comics dos anos 70, então você vai ter umas coisas meio terror ali, tipo, monstro, Máscara da Morte, fantasma, tal, que eu acho muito boas, e são histórias com arte do Jim Aparo, Howard Chaykin, essa galera assim. E a segunda metade do encadernado, aí sim, é uma história só, que é o Caçador, é o crossover do Batman com o Caçador, que é um vigilante ali, meio esquecido da DC. O próprio Art Goodwin trouxe de volta como uma backstory da Detective Comics, e é lógico, né, que ele vai juntar as duas coisas, e aí tem uma hora que o Batman simplesmente entra na história, e eu particularmente acho muito foda, assim. A arte é do Walt Simonson, é a primeira vez que eu li, eu fiquei chocado de, tipo, pô, como que ninguém, tipo, não que ninguém, mas assim, muita gente não fala desse quadrinho, sabe? Eu achei realmente sensacional. Cara, eu vou ser muito honesto, eu tô dando uma olhada aqui nessas edições, eu lembro quando ele saiu, eu acho que eu nunca li, olha aí. Aí, ó.
Eu acho realmente muito bom. Eu comprei um encadernado desse caçador gringo uma vez. É muito bom. Eu confesso que eu não li também. E eu achei maneiro porque, assim, eu gosto muito dessa parte terror da DC, assim, sabe? Essa coisa mais clássica, Era de Bronze, assim, tipo o Monstro do Pântano, essas coisas. E essas da Detective é basicamente isso em 20 páginas, assim. Aparece um mistério, aparentemente sobrenatural, e aí o Batman vai atrás, e às vezes não é e tal. Isso até a metade. E a segunda metade, que é a do Caçador, é muito louco, porque, assim, o Caçador é meio que... Tem toda essa vibe do Batman, sabe? Ele é fodão, ele tem habilidades e tal. E aí, na hora que ele se encontra com o Batman, não rola o crossover do jeito que você imagina, sabe? Que é aquela coisa de, tipo, o cara pedindo pro Batman se juntar com ele e tal, e eles primeiro saem na porrada, depois eles são amigos. Não, é quase que o contrário, assim, tipo, quando eles se encontram, o Batman fica meio, eu conheço você, e o cara fala, eu conheço você também, e aí o Batman, tipo, vamos trabalhar junto? E o cara, não, você não mata, eu mato, falou. E aí ele vaza, e aí depois só que eles vão se unir, trabalhar juntos, tal. Eu acho realmente um material muito maneiro, e é da hora que é tudo que todo mundo gosta do Batman, sabe? Dos anos 80, que é essa coisa mais sombria, não sei o que e tal, só que feita antes e sem vergonha de ser herói, tá ligado? Eles meio que é uma jornada atrás de uma organização secreta pelo mundo que ninguém conhece, meio que é tipo uma conspiração. E é muito divertido de acompanhar e ver onde que isso dá, sabe? Cara, eu tô dando uma olhada aqui, é de uma fase do Batman ali, final dos anos 70, né? Que no Brasil, infelizmente, acabou sendo um pouco injustiçada, né? Porque foi... Tudo que é pouco antes da crise, abriu meio que pulou. Uhum. E o que é muito antes saiu meio picotadinho, saiu pela Ebal, que que é mais difícil conseguir os exemplares hoje em dia, né? Eu tô inclusive olhando que a primeira história que saiu no primeiro encadernado foi publicada aqui, tipo, no Batman número 1 da Abril. Nossa. Sabe, tipo, é Detective Comics número 437, que é de 73. Saiu no número 1 da Abril, saiu no 52 da Ebal em 74, saiu duas vezes pela Ebal, em 74 e em 75. E aí saiu tanto no Lenda do Cavaleiro das Trevas do Art Goodwin, quanto no do Jim Aparo, no volume 7 do Jim Aparo, e saiu também Novos Titãs número 1, porque sim. Nossa. Você vê, é tão boa que os caras tentaram fazer todo mundo ler. Não, mas é muito doido ver que ela saiu tipo em 74, 75, em 84, em 86... Aí 2016, 2019, tipo, os caras foram... Elas saem picotadas, assim, né? Sim. Ela devia ser conhecida de tanto que saiu já, né? Todo mundo já leu e não lembra. É bem isso mesmo. A segunda história saiu na revista Aí Mocinho, da Ebal, em 69. Aí, mocinho. Pô, eu tinha essa, hein? Muito bom. Eu acho que algumas dessas histórias saíram no Heróis em Ação da Abril também. Aí, ó. Que doideira, cara. Cara, mas é aquilo que o Bud sempre fala, tipo, o Batman é um puta de um produto de mídia hoje, mas a publicação dele no Brasil é uma bagunça porque ele não vendia. Na Ebal ele vendia bem, mas na Abril foi só na época da Queda do Morcego que a coisa deu certo. Tem que ver também quais são os critérios, né? Mas na Ebal acho que vendia bem mesmo, né? Teve muita revista dele. Muito bom, cara. Porra, vou te falar que, olha, o Gabriel surpreendeu com uma que a maioria aqui nem leu. Começou bem pra caramba. Caralho. Né? A gente nem pode falar mal, porque a gente não leu. Era isso que eu ia falar. Eu tô muito aliviado, porque às vezes vocês não leram e falam, nossa, que merda, mas vocês não leram ainda, então eu tô salvo. Mas se vocês quiserem ler, eu sugiro ir direto pro Caçador, que as histórias solo que conclui esse crossover do Batman são muito boas mesmo. Nossa, é muito bom. E só um último comentário, a história final, que eles chamam de último capítulo, mas na real é meio que um epílogo, ela é só arte, é só o Walt Simonson brilhando, assim, um bagulho super tenso, envolvendo Ninja, o Caramba 4 em Gotham, assim, é muito maneiro mesmo, assim, vale muito a pena mesmo. Porra, animal. E eu tô vendo que o segundo volume são histórias um pouco mais novas, né? De 95, 96, Sim. mais novas, né? A gente tem 30 anos. Acho que a história saindo no Legends of Dark Knight. Nos Batman Preto e Branco, algumas coisas assim. Bem legal, cara. Pô, e uma equipe de desenhistas incrível. Muito bom. Não, absurdo. Porra, belíssima indicação. Valeu. Fiquei curioso de ir atrás disso agora. Thiago Brancatelli, sua primeira. Eu tava na dúvida de qual história falar primeiro, mas agora que o Gabriel jogou essa, eu vou falar de uma história escrita pelo Art Goodwin com o Scott Hampton, que é provavelmente uma das histórias mais importantes do Batman, principalmente pelo tema, que é Batman Gritos da Noite, de 92, eu acho. 92 lá fora e 93 aqui, tava na minha lista. 93 aqui, né? E é absurdo que só tenha sido publicado uma vez aqui naquelas graphics em 2 edições. Mas é uma história que é o Batman e o Gordon investigando uma série de assassinatos em Gotham, tanto em bairros mais pobres quanto em bairros mais ricos, e que eles acabam criando uma conexão com abuso infantil.
e é um tema pesado, tratado de jeito pesado. A primeira metade é todo o protagonismo do Gordon, a segunda metade é todo o protagonismo do Batman. E é legal, é uma história bem simples, o que torna a mensagem ainda mais forte, porque a mensagem é o grande propósito da história. E, cara, é uma história que me marcou muito quando eu vi o quadro final da história, me pega que nem um soco no estômago. Eu consigo contar nos dedos de uma mão quantas gibis já tiveram o mesmo efeito comigo. Porque no começo dos anos 90 é engraçado, né? Muita gente nos quadrinhos começou a tratar abuso infantil, acho que era um tema que estava cada vez mais real, só que ainda quadrinhos de super-herói tinha uma certa aliviada, e nesse aqui é muito pesado, tanto pelo roteiro quanto pela arte do Scott Hampton. Inclusive, eu sei que muita gente não leu a história e vai procurar em scan, mas é uma arte que merece ser vista no gibi, então quem conseguir encontrar esse gibi em sebo, eu recomendo muito forte esse gibi, que pra mim é um dos melhores gibis do Batman, e é um pecado que seja tão pouco comentado. E é difícil de achar em sebo isso, nossa. Uhum. Eu gosto principalmente da maneira que eles refletem os traumas, né? Porque o assassino em série da história, e os alvos deles são pais abusadores. E aí reflete nos traumas de infância do Bruce e do Gordon, que a gente vê que o pai do Gordon também era um escroto, e ao mesmo tempo a gente vê a família do Gordon, que sempre é aquele drama, né? Tem o Jim Gordon, futuro psicopata, já dando sinais aí. Uhum. Tem uma cena que você acha que ele vai dar um tiro na mãe e no pai, que ele pega a arma do Gordon na mão e dá um desespero de ver essa cena. E tem importância cronológica, né? Porque cria tanto um background da infância do Gordon, quanto mostra finalmente por que a Bárbara abandonou ele e foi embora com o James. Eu acho que não tinha sido mostrado isso antes, né, Bud? Não, nunca mostra um momento. Você só vê ele reclamando, a Bárbara me deixou, e nunca mostra a hora, só isso. Gritos na Noite especifica bem o momento que a Bárbara abandona o Gordon. É bom dar o contexto, pessoal, que Bárbara é a primeira esposa do Gordon, não a Bárbara Gordon filha, barra sobrinha, dependendo da época. Porra, muito bom. Mais um, que é um buraco na minha coleção, que eu não li também. Tô me sentindo aqui um péssimo fã de Batman até agora, mas já ouvi falar bastante dessa. Eu tô na mesma também, sempre ouvi falar muito bem, todo mundo que elogia é nesse nível, assim, tipo, pô, uma das melhores coisas que eu já li, só que, como o Bud falou, em sebo você não acha isso nem a pau. Pelo menos não completo, assim, sempre vê a 2 ali, mas... Sim, então, eu já vi a capa de uma, assim, e é o que vocês falaram mesmo, tipo, ela saiu uma vez no Brasil pela editora Abril em 93. É meio bizarro até, considerando tanto de coisa que foi republicada recentemente por várias editoras, né, tanto Panini quanto Egomós e tal, essa história nunca ter voltado. Eu acho que existe um receio por causa do tema, porque é um tema pesado mesmo. Faz sentido. É uma história que ela é quase uma história irmã de Asilo Arkham, porque é um roteiro pesado, uma arte pesada. Se você ler na sequência, você, sei lá, chora de noite. Pior que é verdade. Eu acho que talvez ela tenha sido até pensada assim, né? Porque é um intervalo pequeno, de 89 para 92, são 3 anos, né? Se a gente for parar pra pensar no tempo de produção, não sei, lá na gringa, né? Eles podem ter tentado vender como se fosse mesmo uma sequência espiritual, digamos assim. Eu acho que existe o tema de trazer o Batman pro mundo real, né? Tanto o Asilo Arkham coloca uma casa séria no mundo sério pra mostrar que é meio que uma coisa mais realista, e essa história aqui é um teor completamente realista. Tem todo um tema de abusadores, são pessoas que também sofreram abuso na infância, e tem uma discussão em cima disso. É um roteiro que traz uma discussão muito complexa. Eu acho que até por isso que existe um receio de republicar. Eu acho curioso até, o Gabriel acabou de falar do Lenda dos Cavaleiros das Trevas do Art Goodwin, né? E é curioso, teve 2 volumes, essa história tem umas 100 páginas, daria pra ter colocado num dos volumes, sabe? Tipo, um terceiro volume, talvez. Não daria. É o tipo de história que não combina com a fase do Art Goodwin. Então. Talvez não vendeu tão bem esse Lendas do Art Goodwin, e aí eles ficavam, não vamos publicar não. Sei lá, estranho. Na minha opinião, obrigatoriamente tem que ser publicado no formato graphic novel. Sim, e com bem cara de que é um material adulto, né? Era formato álbum na época. E ele é tão difícil de achar que eu lembro que eu lia de um amigo meu que ele comprou o número 1 no Seba, aí muitos anos depois ele achou na finada Merlin, a loja especializada que tinha aqui em São Paulo, mas demorou, sei lá, uns 7, 8 anos pra ele achar o número 2, aí que eu fui ler a conclusão. Eu comprei isso na Alex Comics, que era um sebo na Ibirapuera que eu ia quando eu era pequeno, no final dos anos 90. Quando eu li, eu tive toda essa sensação, porque eu ainda por cima era uma criança de 12 anos lendo um tema desse, e ele se perdeu. Eu não sei o que aconteceu com essas 2 edições, eu tive que ler por scan agora, dá pra perceber como perde na arte, mas é uma história que pra mim é importante porque tem 3 cenas muito boas. Tem uma cena que é o Batman indo interrogar uma criança que é uma testemunha de um dos crimes, que é uma parte incrível. Tem a cena do Gordon sendo realmente agressivo com o filho, que é uma parte extremamente pesada
atualizada e que eu fui atrás de opiniões sobre os quadrinhos, sobre essa HQ, e muita gente se identifica com essa parte por já ter passado isso, por ser assim. E o quadrinho final, cara, que é o leitor sente o mesmo desespero que o Batman sente no final, de impotência em relação ao que tá acontecendo. É uma obra muito importante na mitologia do Batman. Porra, animal. Por enquanto tô anotando tudo aqui pra ir atrás de conseguir essas edições depois. Vamos agora então pro Bud. Eu vou falar de uma que eu já falei aqui no podcast muitas vezes e que cai nessa mesma coisa de ter saído uma vez pela Abril e nunca mais. Já sei qual é. Você sabe qual é. Coringa, o Advogado do Diabo, que eu acho uma das melhores histórias, tanto do Batman quanto do Coringa, né? Escrita pelo Chuck Dixon e desenhada pelo Graham Nolan, né? Na época que os dois eram grandes criadores das histórias do Batman. Eu acho ela boa, ela pega esse negócio de ter um pouco de background do Batman e do Gordon, né? Que a história é o seguinte, é o Coringa sendo condenado à morte por um crime que ele não cometeu. É um comediante que colocou veneno numa série de selos especiais dos Estados Unidos que eram de comediantes, então o pessoal achou que era o Coringa fazendo isso por ele não ser um dos selos, né? E tem algumas cenas bem memoráveis, né? Tem o Batman e o Gordon discutindo se deveria ou não deixar o Coringa ser morto, mesmo sendo um crime que ele não cometeu, afinal tem centenas de outros, né? E o Gordon fica tentado a deixar, e a gente entende, né? A gente sempre brinca que o Coringa parece mais inimigo do Gordon do que do Batman, às vezes, né? Só lembrar da piada mortal e do Terra de Ninguém, que a gente vê que a família Gordon é o alvo preferido do Coringa. Sim. E tem a cena maravilhosa do Coringa se confessando, que tá lá horas se confessando. O padre pede socorro, que ele não aguenta mais ouvir a confissão do Coringa. Isso é muito bom. Esse é o legal da história, né? É um tema sério, mas é cheia de humor a história. Todas as cenas no tribunal, todo o depoimento do Coringa, ele confessando pro padre, tudo isso é pontuado com uma discussão séria sobre pena de mortes. Tem a cena da Bárbara, né? Quando o Robin e o Batman falam com ela, e daí falam que é o Coringa, e daí tem uma cena ela em silêncio na cadeira de roda. É que eles não querem nem falar, né, direito pra ela o que tá acontecendo, né? Eles querem evitar falar na frente dela. É muito bom. Eu acho bem legal essa história. E é uma graphic novel também, né? Se não me engano, é uma graphic de 100 páginas. Isso aí. Eu não lembro o ano agora, mas foi na segunda 97. metade. 97, eu ia falar 96. Nos Estados Unidos foi 96, aqui foi 97. E a capa é legal, né? O Coringa com o cabelo raspado, porque ele ia pra cadeira elétrica, né? Com o selinho com a cara dele na língua. Com o selo na língua, né? É muito boa. Essa já não é tão difícil de achar em sebo, eu vejo bastante. Sim. Essa eu vou dizer que eu julguei o livro pela capa. Na época, eu trabalhei na Comic Boom, né? Comic Shop aqui em São Paulo. E aí tinha essa lá. Justamente porque, por não ser tão rara e tal, né? Difícil de achar, tava lá na rara parte de coisas antigas que tinha na loja. Eu achei muito bizarra a imagem do Coringa careca, sabe? E não foi no nível, pô, que bizarro, eu quero ler. É bizarro, tipo, puta, lá vem essas merdas dos anos 90, sabe? Os caras querendo mudar as coisas pra chocar. Mas foi total preconceito, assim. E aí eu não li. Aí você falando isso agora, eu fiquei, ó, que merda. Julgando o livro pela capa, não aprende, sabe? A gente já citou, inclusive, eu coloquei lá no primeiro programa, eu falei dessa história como a história pra entender o Coringa. Ah, mas isso com certeza. Tem Piada Mortal, que é foda, tá e tal, mas essa daqui eu acho mais dentro, sabe, uma história não tão chocante, mas muito boa. O Chuck Dixon escrevia muito bem o Coringa, e o Coringa do Graham Nolan, cara, eu acho maravilhoso, cara, eu acho um dos melhores Coringas. É bem perturbador, né? Eu gosto também. Vou corrigir esse erro. E é uma das melhores histórias do Batman e do Coringa, porque é daquelas que você vê que o Coringa tá disposto a morrer pela piada, né? Sim. Ele não fica falando que é inocente na história. Ele aceita e tá de boa. É só lá pro final que a coisa se resolve mesmo. Porque se depender dele, ele morre, pronto. Não, ele tá todo animado, né? Que vão matar ele lá, ele vai ter mó destaque e tal. É muito boa essa história. E é uma história legal porque é bem o lado detetive do Batman. Eu gosto muito da participação do Robin. Toda a dinâmica que tinha dos anos 90, que era um costume, né? Da época da parceria dos dois. O Robin realmente tinha uma importância muito grande na história. Era realmente uma dupla. Não tinha tanto protagonismo só de um lado. Cara, eu li essa história muito novo, né, cara? Tem umas histórias que você lê quando você é adolescente, ou tipo pré-adolescente, sei lá, que tem essa parada de moralidade dúbia. Tem umas questões meio filosóficas aí. E eu lembro de ficar pensando muito na conclusão da história e tudo. Então é realmente bem legal. É muito estranho, né? O Coringa sempre tá em voga e isso nunca ter sido republicado no Brasil. É muito estranho. Nunca saiu naquelas melhores histórias do Coringa, nunca saiu. Eu acho isso bizarro, cara. Porque essa história ela é muito importante pro personagem, além de toda a trama ser muito boa, a forma como ela é construída, o final, cara, que... Puta merda, velho. Quando ele percebe que não vai ser filmado e tal, ele fica desesperado, cara. Ele fica inconformado. É aí que ele não quer ser morto, né? É o único momento que ele não quer morrer.
Cara, é muito bom. Não, é muito bom, cara. É muito boa essa história. Eu realmente recomendo. Inclusive, se tiver alguém da Panini ouvindo a gente que tá fazendo coletâneas aí, porra, Publica pega e manda cara. pra nós. Não, mas inclusive esse programa aqui é uma puta assessoria grátis, né, pra galera. Então aproveitem. Cara, mas será que o motivo disso ser republicado seja justamente o que o Gabriel falou, de julgar o livro pela capa? Porque quando a gente para pra ver, o Coringa é um personagem que ele funciona muito com o público que não lê quadrinho por causa do visual. Então a galera quer ver o Coringa do Heath Ledger, quer ver o Coringa, sabe-se lá por quê, do Esquadrão Suicida, o Jared Leto, ou agora, sabe? Eu acho que pode ter um pouco disso também. Aquele Coringa é um pouco diferente. Ele só tá com a cabeça raspada no último terço da história. E na capa, né? Acho que na capa que pega. E na capa, mas dá pra alterar, dá pra mudar a imagem da capa. Mas tem uma outra capa que já saiu lá fora, que funcionaria melhor, que é o selo do Coringa, o Coringa normal, e a cadeira elétrica na frente. Essa capa é maneira. Muito bom. Essa funcionaria melhor. Pior que me dá raiva que agora, pesquisando o interior da HQ, ela me passa uma vibe um pouco do Coringa do desenho animado, sabe? Do Bruce Timm, assim. Totalmente. Ela é bem isso. Porra, se eu desse uma folhada no gibi, não tinha passado por isso. Por que ele tava embalado, né? Porra, exato, sabe? O Coringa do Graham Nolan, ele me passa uma vibe de ser o meio termo entre o Animated e o do Brian Bolland, assim, é um meio ali. Eu acho bem, bem legal de verdade. Sim. Eu acho que ela não é publicada sentido. exatamente por ser um especial de 100 páginas, então em coletâneas é muito difícil colocar uma história tão longa e acaba ficando tipo, eles não vão vender solta e não entra em coletânea. Ela é curta pra encadernado só dela e grande pra uma Exato. coletânea, né? Pega aquele DC Vintage, não tem? DC Vintage? Eu acho que não é antiga o suficiente ainda pra isso, sabe? Daqui a 10 É anos... 96, cara. 96, senhor. Quase trintinho, hein? Mas, gente, vocês têm que lembrar que agora, tipo, Vingadores do Bendis, que é anos 2000, tá saindo como vintage, tá ligado? A gente tá então velho. Puta que pariu. Estamos Puta ficando velhos, merda. Magneto. Tem Nossa 27 senhora. anos já, cara. Agora que vai sair o Coringa 2 lá com a Lady Gaga, pô, abriu. Fica de olho nisso aí. Abriu. Abriu a Olha a idade, olha a idade. Panini. Ô, Ebal! Oi, Paulo, fica de olho aí. RGE, se você RGE. puder. O EJ Vintage também. Tem É que sair vintage, de eu sou novo na vintage. Lobinho. Porra, Bud veio já destruindo com o Advogado do Diabo. A primeira que eu já li, antes que foram faladas no programa de hoje. Agora eu quero ver o Roberto surpreendendo a gente. Cara, eu vou pegar uma parada mais na vibe do que o Gabriel trouxe do terror e que o Branca trouxe, que é uma história mais também focada no Gordon. Falar aqui de Batman Gotham Noir, que Olha é aí. uma história que eu gostava na época e hoje, relendo, acho que a gente até conversou do Batman Day com o Fábio, ele me lembrou um negócio porque eu lembrava muito desse gibi, que ele é um especial também, acho que são 100 páginas, que ele era desenhado pelo Sean Phillips, que é um desenhista que eu gosto muito. Só que eu não lembrava que ela era escrita pelo Ed Brubaker. Então, isso aí é de 2001, a gente tá falando aí de, sei lá, quase 10 anos antes dele começar Criminal, que é justamente essa parceria do Ed Brubaker com o Sean Phillips, que agora eles têm mais de 20 gibis publicados juntos, olha essa pegada no ar. Então, aqui é meio que o embrião do que eles viriam a fazer, fazendo algo mais autoral. E, cara, é legal porque o Brubaker ele sempre teve esse fascínio pela narrativa noir, né? Então, o principal dessa história é o Gordon. O Batman, nessa Gotham pós-Segunda Guerra, ele é, tipo, quase que uma entidade mesmo, um bicho de terror. E o Gordon, cara, ele vem da Segunda Guerra, ele vem traumatizado, ele já não é mais policial, porque ele não consegue trabalhar direito, ele é aqueles detetives particulares também, né? Que é uma figura típica da narrativa noir, é o detetive particular. E aí tem toda aquele lance de Gotham, né? Tipo, Selina, ela é uma prostituta de alta classe e tal, que vive cercado dos poderosos. E é legal ver essa dinâmica do tipo, o Gordon, ele não conhece o Batman nessa, mas ele conhece o Bruce Wayne, porque eles serviram no exército junto durante a Segunda Guerra. E o Gordon tá caindo em desgraça, então eles pegam aqueles pequenos elementos, por exemplo, a mulher já largou ele, ela não deixa ele visitar a filha, que é a Bárbara. Tem um lance muito legal, que é o Coringa desse gibi, porque o principal contato do Gordon para investigação nesse caso é o Harvey Dent, que ele é promotor. Então ele consegue falar com o Harvey para ver as investigações que estão rolando, acusações contra poderosos que ele tem que investigar. E aí o Coringa nesse gibi é um informante do Harvey que por causa das investigações do Gordon foi pego e aí ele foi largado, tipo, num beco assim, com a boca cortada, né, para indicar que ele era um delator. Então, tipo, até antes do Coringa do Heath Ledger, ele já era um Coringa que tinha as bochechas costuradas, né, uma cicatriz ali e tal, e aí ele quer se vingar do Gordon a qualquer preço e tudo mais. Então é uma narrativa que eu já tinha gostado
lançado na época, e hoje vendo o que aquilo serviu de teste, né, de laboratório, eu gosto muito mais e, infelizmente, assim como a gente falou do Advogado do Diabo, ele é uma coisa que eu não acho que vai sair, não sei, só sei se uma dessas, sabe, compilações de várias histórias, porque não sei se tem um apelo, saiu só na Mitos, né, naqueles Elseworlds da Mitos, que eu sempre falo aqui, mas que é um gibi que eu acho que a galera que gosta de Batman e dessa narrativa detetivesca ia gostar muito desse gibi. Cara, eu vou te falar que eu acho que eu li na época que saiu pela Mitos e eu não lembro de nada. Tenho até vontade de reler agora. Eu lembro de ter pego por recomendação do Guilherme das Baratas, né? Uhum. Nesse mesmo esquema, tinha lá na Comic Boom, simplesmente pegou da prateleira, tacou no balcão e falou, ó, compra essa merda, tá ligado? Tipo, não faz pergunta, só lê. E aí, lendo, foi muito louco justamente isso que o Roberto puxou, assim, que é essa dinâmica do Batman com o Gordon, que é muito louco, que a gente sempre pensa no Batman como alguém que dá medo nos bandidos, porque a gente sabe que ele é do bem e tal, mas e se fosse diferente, tá ligado? Se ele metesse medo também, tipo, entre aspas, nos mocinhos e tal, e aí o jeito que eles constroem essa relação é muito boa. O Coringa, a participação dele me surpreendeu muito, sabe? Tanto que tem um momento ali meio que quando ele vai atrás do Gordon, que é meio por vingança, assim, e você fica tipo, pô, mano, eu entendo o que tá rolando, sabe? É muito bom, assim. E é muito doido que é uma historinha de 100 páginas que, se fosse hoje, eu tenho certeza que a DC tornaria um selo, sabe? Tipo o que eles fizeram com o Cavaleiro Branco, sabe? Faz sentido. E valeria muito, tipo, eu acho que a gente, como leitor, ganharia muito porque é muito bom, assim. É um conceito muito bem explorado em 100 páginas, assim, que também, como o Roberto disse, depois você vendo o que esses caras depois fizeram com gibi de crime, noir e tal, é muito doido pensar que o laboratório pra isso, entre aspas, começou num gibi 100 páginas do Batman que pouca gente leu, assim. Tô vendo aqui, isso saiu nos Estados Unidos pela primeira vez em 2001, e em 2001 mesmo, tipo, foi em janeiro, e no final do ano, novembro, já saiu no Brasil pela Mitos, numa edição única, e depois, em 2003, eles lançaram aqueles encadernados que a Mitos lançava às vezes, que era basicamente pegando o encalhe das revistas e juntando, que é Batman, Superman, Heróis através da História, que tem algumas histórias... Foi nesse que eu li. Foi nesse que você leu. Aquelas capas cartonadas, né, esse? É, que eles pegaram todos esses Elseworlds que tem a temática de ser o herói, só que em outro período temporal, e juntaram num encalhernado só. Encalhernado. Não, é total encalhernado, até o corte dele dá pra ver, cara. Aqueles que, de repente, um dos quadros tá com uma letra faltando, porque cortou pra fora, assim. Porra, muito bom, muito bom. Belíssima. É o primeiro Elseworld que a gente indica aqui? Acho que sim. É. Então, fica aí abrindo os Elseworlds, Batman, Gotham Noir. Tô anotando tudo aqui pra depois pegar pra fazer o post. Muito bom, cara. Porra. E você, André? O que você vai puxar aí pra gente? Cara, eu vou puxar aqui uma que eu nunca vi ninguém falando. Eita. Nunca vi. Não quer dizer que ela seja uma história boa, tá? E eu não vou poder nem afirmar que ela é ruim ou boa, porque faz, cara, quase 20 anos que eu li, eu não reli. Então não faço ideia. Mas você lembra de achar boa na época? Mas na época era uma das primeiras coisas que eu li, assim, tipo, comecei a acompanhar Batman, mais ou menos sei qual e tal. Então, tipo, mano, eu não sei dizer se eu lembro se achava era boa ou não, porque eu devia ter achado, tá ligado? Não sabia muito ainda, não conhecia muita coisa. É referência. Cara, esse quadrinho, esse e o próximo que eu vou falar. Eu comprei esse daí numa locadora, ó, pra vocês verem como faz tempo. Nossa. Uma locadora que era estilo Blockbuster, só que ela era da região de Campinas, né? Que eu ia muito pro interior ali de São Paulo nessa época, dessa parte. E aí eu ia lá pra alugar uns DVDs e tal, e aí tinha uns gibis. E aí foi lá que eu me deparei com Batman O Cálice. E Batman O Cálice é uma história escrita por Chuck Dixon e com arte de John Van Fleet. E, cara, é basicamente o Batman indo encontrar o Santo Graal, o Cálice Sagrado, né? E o que eu lembro da história é que, assim, resumidamente, o Cálice Sagrado não tem nada de especial, é só um objeto, né? Enfim. E aí tem toda uma trama ali do Batman, ele ser um dos descendentes de um dos... Como é que é o nome? Templários, alguma coisa assim? Não sei que é Templário, mas de um Cavaleiros da Távola Redonda? Não, mas era um dos responsáveis pro cuidar do Cálice, ligado? Ele, tipo um descendente e tal, pra guardar o Graal, tal. Aí, tipo, o Batman, ele vai indo atrás ali, porque é aquela coisa, né? Essas histórias que envolvem um objeto antigo, sagrado ou místico, né? Sempre tem gente querendo ir atrás pra querer pegar os poderes disso pra dominar o mundo, coisas do tipo, né? Então, não foge muito disso. E assim, eu posso estar falando algumas coisas erradas porque eu realmente faz muito tempo que eu li, tá? Mas não é uma das melhores histórias do Chuck Dixon, só que ela não é uma história ruim. É uma história divertida que, se tivesse saído em alguma mensal, em alguma coisa, eu acho que ia ser uma boa edição de respiro, sabe? Entre uma saga e outra, porque tem, acho que são 100 páginas, né?
Sim. Mas o que eu achava legal, tipo, é porque foi me apresentado algo novo, que hoje em dia seria comum, né? Mas assim, digo de arte, digo de ver o Batman numa situação que eu jamais imaginaria. Então, cara, eu coloco essa que eu tenho certeza. Eu nunca vi ninguém falando dessa história, cara. Nunca li. Eu lembro que eu cheguei na faculdade com o gibi e o Carlos, que porra é essa? Eu nunca vi isso. Eu lembro, isso saiu no final de 2004 no Brasil, e a arte do John Van Fleet, que fez a arte interna, é uma arte muito doida, assim, não é uma arte tradicional. Não é. É uma arte, cara, muito diferente. Foi republicado recentemente isso, não foi? Foi? Acho que lá fora, aqui eu não sei. Eu tenho esse encadernado. A arte me incomoda um pouquinho, mas porque dá pra perceber que escolheram ele, porque quando ele desenha a parte medieval, fica meio vitral, mas quando vai pra Gotham normal fica muito estranho. Tô até vendo outras coisas que ele fez aqui. Ele fez mais uns negocinhos do Batman também. Ele fez umas coisas pra Marvel também. Sim. Ele fez muito... Vocês lembram aqueles gibis da questão com a Batwoman da Bíblia do Crime e tal? Ele fez essas coisas aí. Não, mas a arte interna ou ele fez as suas capas? Eu acho que ele fez alguma arte interna, viu? Mas não tenho certeza. Fez muita capa pro Batman. Do que eu me lembro, eu gosto da Bíblia do Crime, assim, a arte e tal. Eu acho que ele fez aquela... Lembra que tinha umas coisas que era tipo... Mostrava como que eram as escrituras e tal. Mas ele fez muita coisa de terror. Ele fez Hellraiser, ele fez... Sim. Ao Cair das Sombras. Um negócio muito doido. Nossa, eu lembro do filme disso. Então, é o quadrinho do filme. Bastante coisa assim. E aí é isso, cara. O que eu acho que dá pra resumir, tipo, essa história... É uma história legal, ok, assim, não é nada demais. Eu acho que você vê o Bruce, às vezes, em momentos meio humildes, né? O que é meio raro, né? Então, acho que é interessante. Mas, assim, não vai esperando a melhor história do mundo ou, tipo, meu Deus, preciso ter na minha coleção de qualquer jeito. Óbvio, se você achar por 10 conto vendendo, vai lá e compra. Pô, baratão, que é mais caro do que saiu na época. Era R$8,90 na época. Exatamente. Que é mais caro que da época, né? Saudades desses preços. Mas, assim, tipo, eu acho que vale se você quiser, tipo, quero ter tudo do Batman. Eu acho que vale ter, mas não precisa se matar pra ter a história, tá ligado? Se achar, beleza. Se não achar, foda-se. Eu achei uma história aqui que vocês vão lembrar do John Van Fleet. Ele fez uma história na fase do Grant Morrison. Ele saiu aqui no Brasil no Batman 65, que é aquelas histórias que o Coringa meio que tinha morrido e volta, que ele tava com o tiro na cabeça e tal. E aí tem uma história que chama O Palhaço à Meia-Noite, que ela era em prosa, ela não era em quadrinhos, e tinha umas ilustrações, assim, junto. Caraca. Que era dele com a Arlequina. Pode crer. E é ele que faz as ilustrações. Então acho que dá pra lembrar disso um pouco. É um traço bem doido mesmo, bem diferentão, assim, meio experimental. É, muito doido, cara. É muito bom, porra. O Cálice, eu lembro de você com esse gibi. Muito bom. E não foi esse que a professora tomou no meio da aula, hein? O que eu vou falar depois é que é. E você, Carlos, fale aí a sua primeira, o que você tem de especial ou nem tanto aí pra falar pros nossos ouvintes? Não, eu peguei só a história boa, talvez tenha gente que discorde, mas eu vou começar com uma que eu realmente, todo mundo que eu conversei sobre essa história e leu, gostou muito, e ela só foi publicada uma vez no Brasil pela Mitos, que é Asilo Arkham, Inferno na Terra. Porra, é boa. Tá. Saiu em 2003, lá fora. Essa é aquela que tem a capa dos caras segurando o Batman? Não, essa é mais antiga. Essa aqui ela saiu no Brasil em 2007. Essa é do Slott? É Dan Slott no roteiro, e a arte é... Como que chama esse cara? É uma arte meio doida também, mas eu acho bem legal. Eu não lembro se a arte mas as capas eram do Eric Powell. As capas são lindas, inclusive. É o cara do Goon? É. Ai, muito bom. Tem uma capa com o Etrigan linda. Eu sei quem é. Arte do Eric Powell. Na arte interna tá escrito que é Ryan Sook, Wade Ryan Sook é bom pra caralho também. Kral Badger e Jim Royal. Acho que deve ser arte final e colorista. Cara, é uma história muito doida no Asilo Arkham. Eu não sei por que ela não é mais republicada. Na época dos games e tudo, podiam ter aproveitado o nome, né? Asilo Arkham é uma marca forte e tem umas capas lindas. E é uma história que se passa no Arkham, focado em alguns prisioneiros que não são os tradicionais, né? Inclusive tem algum que eles criam aí e tudo. Tem dois personagens que se tornam recorrentes, né? Porque a origem do Grande Tubarão Branco é aí, né? Sim, a primeira aparição dele é aí. E eu acho que é a primeira aparição da Jane Dee também. Não sei dizer. Tem um tal de Aaron Cash também que surge aí, que eu não lembro quem é. É um policial. Cara, é muito doida, porque é uma história que começa muito trama psicológica dos vilões, e eles mostram a parada de sanatório do Asilo Arkham, que normalmente não é tão mostrada, né? Mostra, tipo, de uma forma um pouquinho mais
até mais respeitosa do que no caso do Asilo Arkham do Morrison, né? Que parece que os médicos são tudo idiota. Pô, é bem interessante. E aí, de repente, começa uma parada sobrenatural que vai por um caminho muito foda, cara. Então, eu realmente recomendo. Tem 148 páginas. Saiu aqui pela Mythos em 2007 e nunca mais foi republicado. Foi uma das últimas coisas da DC que a Mythos lançou, eu acho. Sim. Lá fora chama Arkham Asylum Living Hell. Saiu em 2003 em 6 edições. Vale muito a pena. Eu gosto da premissa, né, inicial, né? Porque o Grande Tubarão Branco era um empresário que fez... Eu não lembro que crime ele cometeu. E aí ele fala, fala pro advogado, eu vou apelar, falar que foi insanidade temporária. O advogado, não, pelo amor de Deus, você tá em Gotham City, não se faz isso aqui. Sim, ele acha que ele vai dominar o asilo, né? Mas ele só se fode na mão de todo mundo no asilo. Nossa, deformam ele, ele só vai se fuder. Eu acho triste que é um personagem que aí ele nasce de um jeito tão interessante e quando eles voltam a usar, ele é só um vilão mafioso genérico. Um chefão qualquer. Ele vira como que chama o vilão lá? O Máscara Negra genérico. O Máscara Negra. Mas é bem bom, cara. É engraçado que pra quem acompanha a Marvel nas últimas 2 décadas, pegar isso pra ler nunca vai imaginar que é do Dan Slott. Sim, é um estilo totalmente diferente. Que ele nunca mais voltou, né? Acho que deve ser um dos primeiros trabalhos dele no quadrinhos. Eu acho que é o primeiro trabalho dele dentro da cronologia, porque ele fazia muita coisa de animação, né? Tanto do Batman Animated quanto na Marvel ele fez Ren Stimp, Richard Jean. Ele fazia muita coisa assim licenciada. Acho que esse provavelmente é o primeiro trabalho dele dentro da cronologia. É uma pegada que ele fez muito bem e ele nunca mais revisitou. Bem foda, inclusive deu vontade de ler de novo, porque faz muitos anos que eu não leio e eu lembro de gostar muito dessa história. Cara, a ideia desses programas é isso, velho. Cada um falar e ficar tipo, porra, essa história, pô, vou atrás dele. É bom da hora. Exatamente. Eu reli o Gritos na Noite hoje também. Olha aí. Então vamos pro segundo round, começando novamente pelo Gabriel Ávila. Se na primeira eu fui lá pros anos 70, agora eu vou pro mais recente, basicamente a fase mais longa de uma mensal do Batman recente, que é a do Tom King, que é Dias Frios. É uma historinha, eu não sei exatamente quantas partes ao todo. Aqui no Brasil saem 2 mensais, assim, ela é super curtinha, mas eu já tinha anotado ela, mas aí eu lembrei porque vocês tinham falado sobre a do Coringa, Advogado do Diabo, em que o Batman tem que defender um vilão e tal, e é mais ou menos isso que rola nessa, que é o Dias Frios, então, né, é o Mr. Freeze, só que não é exatamente uma corrida contra o tempo pra livrar o Sr. Frio, não deixa de ser isso, mas o foco mais é quase que um drama de tribunal, assim. O Sr. Frio, tipo, ele se declara culpado, fala, não, fui eu mesmo, matei todo mundo e tal, só que aí chega na hora do julgamento e ele fala, na verdade, eu não fiz isso, não fui eu, mas eu meio que assumi a culpa porque o Batman tava maluco, ele tava prestes a me matar, ele tava fora de si, e meio que todo mundo do júri, né, é Gotham, Mr. Freeze, tipo, balela, né, até parece, e aí só tem uma única voz que se levanta contra a condenação dele, que é o Bruce Wayne, e aí é meio que a graça da história é meio essa, a gente vê o Bruce no tribunal tentando convencer a galera de que, nesse caso, o Batman errou e quem tava certo era o Sr. Frio, e é uma história super curtinha, mas muito maneira, justamente por ter esse lance do drama de tribunal e tudo mais, tem uma dinâmica diferente, uma vibe bem 12 Homens e uma Sentença, sabe? E a arte é do Lee Wicks, que eu adoro, eu acho ele fantástico, assim, é uma historinha curta, não tem erro, assim, eu acho que é um gibi que se tivesse fácil em circulação, sabe? Tipo, Piada Mortal, que todo ano a Panini reimprime 1 bilhão, se tivesse fácil, eu distribuiria pra alguém que tá começando a ler Batman, assim, porque é uma história super tranquila, não precisa ter conhecimento de 1000 anos de cronologia, senta, lê uma boa história e termina, tipo, pô, esse personagem é maneiro, sabe? Ela tá pra sair de novo no Brasil, porque ela é logo depois do não casamento com a Mulher Gato. Isso. E o último encadernado do Tom King do Batman pela Panini é do casamento. Então, ou já tá nesse encadernado, talvez, não sei as edições que saem, ou já tá nesse último ou vai estar no próximo. Olha aí. Essa história é muito boa. Muito. E é justamente consequência do casamento, né? Que o Bruce tá totalmente cagado das ideias, vai pra cima do Sr. Frio sem pensar e depois ele vê que errou e tenta salvar ele como Bruce. E tem o Dick de Batman. Sim? Tem, é verdade. Eu acho que a minha preferida é o Tom King também. Eu li na época. E o Tom King tem uma parada de que alguns arcos ele emula um pouco escritores do Batman do passado, né? E essa daí, pra mim, tem uma cara de história do Alan Grant ali dos anos 80 muito grande, cara. Essa parada toda de dualidade moral e o Batman tentando fazer a coisa certa. Não é porque não tenho pernas. Não tenho pernas. E eu acho muito interessante porque tem a parada do júri, né? Que na verdade o Bruce ele dá um jeito de se infiltrar no júri
pra poder... E o júri Isso é uma parada que eu lembro de descobrir faz anos, que o júri no Brasil e nos Estados Unidos funciona de um jeito totalmente diferente, né? No Brasil, o júri, eles têm que ficar em quartos de hotel separados, não podem se falar, e eles têm que votar sem ter conversado um com o outro. Nos Estados Unidos, o júri tem que se reunir numa sala até chegar numa unanimidade, e aí eles declaram o que o júri declarou. É diferente. Eu lembrei daquele episódio dos Simpsons, que o Homer... Ele é o único que vota contra um negócio que vai ajudar a cidade inteira, e a Marge fica puta com ele. Mas eu ganhei isso daqui, que era uma coisa extremamente idiota. Não é da mola? Da mascote que é uma molinha? É uma porra dessa. Cara, eu acho que é o mesmo episódio que ele ri do cara recebendo a bolada no saco. É o episódio do Festival de Cinema. Todos voltam no filme do Barney e ele volta no filme da bola do saco. É muito bom. Nosso especialista em Simpsons aqui, deu a sua declaração. Nasce um Burns, gente, 6ª temporada. Quando que vai sair o Dr. Zayas sobre esse episódio aí? A gente tá na metade da 5ª ainda, então provavelmente início do ano que vem. Boa, então pronto, fica aí a dica. Mas, porra, da hora, essa história é realmente muito boa e é um momento muito bom do Tom King no Batman. Inclusive, quando a gente gravou o podcast da fase do Tom King, eu acho que eu e você, a gente elegeu essa história como a nossa favorita da fase do Tom King. Provavelmente, cara, eu realmente gostei muito, a arte tá especialmente caprichada, o Lee Wicks é foda, mas é um júri batendo papo, você não imagina que vai ter uma arte incrível, e tem, porra, é muito foda. E é maneiro que, assim, depois da série animada, é muito difícil você pensar em coisas pra fazer com o Mr. Freeze que não seja óbvio, né, porque depois daquilo ali é muito difícil, sei lá, pelo menos eu nunca vi tantas grandes histórias com ele, assim, e aí o Tom King achou um jeito muito bom de trabalhar o personagem, mas com o foco ali no Batman, com uma dinâmica diferente, é muito boa. Que pra ser justo podia ser qualquer vilão, né? Sim, mas pra mim, o uso do Mr. Freeze eu acho maneiro porque a arma, a característica dele e tal, tipo, era o crime mais fácil pra se condenar alguém e eu acho que isso torna a missão do Bruce mais difícil, assim, sabe? Eu acho muito maneiro. Aí era o Capitão Frio. O Tom King, ele começa muito elogiado em Batman, né? Tem Eu Sou Suicida, todo o arco do Bane e tudo mais, e vai meio que perdendo o público no decorrer. Eu acho que essa história é a última história que é unanimidade entre os leitores, que é realmente muito boa. Depois vem do Pesadelo, vem do Pinguim, vem Cidade do Bane e tudo mais. Esse é o último grande momento do Tom King, que eu acho que foi unânime dos leitores, que é muito bom. É verdade. Porra, muito bom, muito bem indicado essa. E só pra dar aqui a informação ao nosso ouvinte, o volume número 7 do Batman do Tom King pela Panini realmente terminou o casamento, só que logo em seguida vem aquele arco do presente do Gladiador Dourado. Não é necessariamente no volume 8 que vai entrar o do Sr. Frio, pode ser que seja, não sei como ela vai fazer a diferença de cada relação. Tá por ali, fica de olho. Thiago Brancatelli, é o seu segundo. Agora eu vou com um Batman que não é o Batman, que é Batman Criatura da Noite, escrita por um dos meus roteiristas favoritos, que é o Kurt Busiek, desenhada por um dos meus artistas favoritos, que é o Jean-Paul Leon. Né, quando começou a sair, é uma minissérie, eu duvidei que o Busiek fosse conseguir fazer com o Batman o que ele tinha feito com o Super-Homem em Identidade Secreta, mas eu mordi a língua, porque é tão bom quanto. Eu acho que só não chega no nível de Identidade Secreta, porque Identidade Secreta é mais poética, e o intuito de Criatura da Noite é diferente, né? É uma história que traz muito da essência do Batman, que Identidade Secreta trazia muito da essência do Super-Homem, da ingenuidade. Essa foca no trauma, no luto, na obsessão. Tem cena de ação, tem todo o lado detetive, tem tudo que a gente quer num gibi do Batman sem ser o Batman. Eu acho que ela não é tão comentada porque ela sofreu com muitos atrasos lá fora. Eu não sei se foi por causa da arte do Jean-Paul Leon, que já estava bem enfraquecido por causa do câncer, mas eu acho que por causa dos atrasos, especialmente da última edição, ela acabou se perdendo entre o público. Mas, cara, eu acho muito boa essa história. Eu lembro que a gente tava escrevendo o Cavaleiro das Trevas, o livro, na época que tava concluindo, e ninguém tinha percebido que ela tinha concluído, porque passou despercebido mesmo. Sim. Demorou tanto que quando saiu, passou despercebido. Ela começou com um certo hype, mas daí depois atrasou tanto que quando saiu não teve divulgação, não teve publicidade nem nada. É na mesma linha do Identidade Secreta. É um mundo onde o Batman, os Super-Homens são personagens de gibis, e tem um garoto chamado Bruce Wayneworth, alguma coisa assim, que é apaixonado pelo Batman. Ele tem várias similaridades na vida dele com o Batman, e uma similaridade que acontece é os pais dele serem assassinados também, e ele começa a projetar, talvez, eu não quero
dar muito da trama pra quem não leu, mas ele começa a projetar uma figura humanoide de um morcego que combate o crime na cidade dele, que é Boston. E é bem legal que é um gibi de terror, né? É um gibi de terror, é um gibi que trata muito do trauma e da obsessão desse Bruce, que também espelha o trauma e obsessão do Batman, dos quadrinhos, e faz isso de um jeito como se fosse um grande pesadelo, um grande filme de suspense, de terror. É muito bom. O nome dele é Bruce Wainwright. Wainwright. Só pra ter ideia do atraso, são 4 edições, né, se não me engano. A primeira saiu em novembro de 2017 e a última em novembro de 2019. Uhum. Eu não lembro se justificaram por quê. Eu acho que pode ser por causa do Jean Paul Leon, né, que faleceu, acho que coisa de um ano depois. É esquisito mesmo, 2 anos pra sair a última edição. Que realmente, eu lembro que na época não falaram nada do porquê, deve ter sido por isso. Não quiseram culpar, né. E é realmente uma HQ que nem Identidade Secreta se beneficia muito da arte do Imonen. Aqui ela é totalmente calcada na arte do Jean Paul Leon. Se fosse qualquer outro artista, seria uma coisa completamente diferente. E mais uma que eu já ouvi falar muito e não peguei pra ler. É bem recente, né? No Brasil saiu, foi em 2020, dezembro de 2020. Uhum. Nem 3 anos ainda. Não tá nem esgotado. Não, dá pra achar fácil em livrarias até hoje. Essa é uma lacuna na minha coleção que eu queria, porque eu ouvi muitos elogios a esse gibi, cara. É uma pena, porque todo mundo elogia tanto do Super-Homem, que esse, como ficou pouco lembrado, pouco comentado, parece que é como se fosse uma cópia, alguma coisa pra surfar no embalo daquela do Super-Homem, quando tem uma identidade própria muito forte. São obras que conversam, são como se fossem obras irmãs mesmo. A do Super-Homem não foi muitos anos antes? Foi acho que 15 anos antes. Uns 15 anos, por aí. Eu não tinha associado uma a outra, eu nem sabia dessa parte de não ser o Bruce Wayne. Porque mesmo. ela parte da mesma premissa, mas vai pra um caminho tão diferente na hora H. Ela cria uma personalidade só dela mesmo. Tipo, o Kurt Busiek provavelmente falou, e se fosse com o Batman? E aí ele começou a pirar totalmente pra outro caminho. É uma premissa que cabe em qualquer personagem. Coloca o mundo real, o personagem sendo um personagem de quadrinho mesmo, e pega a essência daquele personagem transmitida por uma pessoa do mundo real. Dá pra fazer com qualquer herói da DC isso. Tem uns outros quadrinhos de menos destaque que usam. Acho que aquele estigma do Batman é uma coisa parecida também. Não. É uma coisa completamente diferente. Vai pra um caminho completamente diferente. Mas não, eu digo a premissa básica, né? O caminho é outra coisa. De ser o mundo real, claro. Ser um mundo real que alguém se identifica com o Batman por algum motivo e acaba... Mas aqui vai pra um lado mais de fantasia, sobrenatural. Interessante. Eu vou atrás disso aí. Bud, o seu segundo. O Roberto? É o Roberto. O seu segundo, né? Pô, o Roberto daqui a uns anos vai ser o seu segundo. É o Roberto, pronto. O cara me pulou na caruda, irmão. Não, agora é o Bud, o Roberto depois do Bud aqui. Então sou eu mesmo? É você. É você. Confuso. É que eu falei o seu segundo, achei que eu tava me referindo ao Roberto. Tá bom. Agora eu vou falar uma da mensal do Batman, que eu gosto muito também, que em 2000, logo depois da Terra de Ninguém, lançaram uma nova revista que chamava Batman Gotham Knights, que era escrita pela Devin Grayson, que inclusive sumiu essa mulher, e era desenhada pelo Daley Igleson. E o primeiro número já tem uma história bem legal, que cada edição eu lembro que tem uma história, uma investigação bem simples, e a narração é feita através, tanto mostrando a história, quanto mostrando os arquivos da Batcaverna de alguém do Bat Squad. E nessa edição acho que é do próprio Bruce, e o caso é de um garoto rico que os pais foram assassinados. E o desenvolvimento legal dessa história é que a gente vê que o Batman tem um ponto cego, que é quando envolve criança, porque vem todo o trauma dele. E nessa história pesa, porque todo mundo na investigação já deduziu. Eles estão investigando tudo, então tá o Asa Noturna e o Tim Drake junto, a Bárbara dando apoio como oráculo, e os 3 já deduziram que o menino matou os pais. Mas o Bruce não aceita isso até o final. Ele vê a criança como vítima e demora muito pra ele aceitar o que tá na cara dele. Eu acho bem legal o desenvolvimento disso, desse ponto cego do Batman. E aqui no Brasil, que eu saiba, saiu uma vez só pela Abril na Batman Premium número 10. A Devin Grayson, se não me engano, ela tá naquela edição de 80 anos do Robin. Acho que sim. Acho que foi a última coisa que eu vi dela também. Ela não é uma roteirista maravilhosa, tanto que eu acho que esse Gotham Knights provavelmente é o melhor trabalho dela, que no resto é quase sempre fraco. Teve aquele League Titãs que é legal também. Essa série do Gotham Knights, ela deve ficar 1 ano, mais ou menos, no título. Era bem legal e começa muito bem com essa história. Realmente, esse título eu lembro de gostar muito. Tem histórias melhores, histórias piores, mas essa é muito boa mesmo. É logo depois da Terra de Ninguém. Eu lembro que foi a primeira história depois da Terra de Ninguém que eu falei, porra, voltaram a fazer histórias muito boas, sabe? Porque tava aquele negócio esquisito pós-Terra de Ninguém ainda. Isso daí foi tipo, porra. Eu acho que é o segundo número da Premium pós-Terra de Ninguém, né? Que acaba no 8, se não me engano, né? E teve o 9, que é mostrando como tava a Gotham, e o 10 já começa pra valer as coisas.
Exato, e aí volta com tudo, porque é realmente muito boa. O Tom King fez uma história que eu acho parecida demais com essa. Tem. Que é aquela do patrão Bruce, né? Sim, é bem parecida mesmo. Só que bem pior, essa daqui é muito boa mesmo. Eu ia falar isso, a do Tom King não é lá muitas coisas legal, não. Não. A premissa é parecida. Essa é uma fase tão boa do Batman, né? A Grayson nesse título, o Brubaker, o Ruka. O Detective, né? O Brubaker no Batman, o Ruka no Detective. É uma fase bonita de se ler, mas Só coisa boa. pena que durou pouco. Muito bom. Então, agora vamos para... Agora sim, de verdade, Roberto II. A segunda do segundo. Aproveitando esse gancho, né, que o Bud deixou, que desses gibis dessa época, que é essa fase do Ruka, na verdade, do Detective Comics, aproveitando que a gente gravou há pouco tempo também o Gotham Central, que é o Ruka e o Shaw Martin Burrow, que é o desenhista, e eu acho que ali, novamente falando de laboratório, de embrião, foi o início do Gotham Central, né, que essa fase do Detective Comics do Ruka, que hoje meio que já tá assim, né, o Batman é mais focado no Bruce, e a gente tem o Detective mais da Bat-família, mas nessa época, o Ruka foi pelo caminho de mostrar mais a polícia de Gotham. Ele levou o nome da revista sério, né? Então, e aí ele focava muito no Bruce com a Sasha, né, que era a segurança dele na época, né, ele tava caminhando ali pro Batman Bruce Wayne assassino, fugitivo, mas toda essa fase com o Shaw Martin Burrow, eu acho que tem um clima detetivesco que, cara, não entendo mal, eu amo a arte do Lark em Gotham Central, mas o jogo de cores, de sombra que o Shaw Martin Burrow fazia aqui, dava um clima no ar, mesmo sendo em tempos modernos, que eu acho que Gotham Central nunca atingiu com o Lark, foi pra outro caminho, não é uma crítica aqui. São duas qualidades diferentes. E eu gostava muito, cara. E eu sei que por ser uma fase que entre grandes sagas, sem nada muito marcante, um evento assim, uma morte ou coisa do tipo, ela cai no esquecimento. Mas tem muita coisa boa nessa fase do Greg Rucka escrevendo com o Shaw Martin Burrow. Pra quem gosta de série policial, pra quem gosta do lado Batman mais investigativo, puta, essa fase é incrível. E o Shaw é um puta desenhista que é outro que tá sumido. Eu acho ele tão bom. Não tem nada a ver eu ter passado 4 dias bebendo com ele em São Paulo quando a gente trouxe ele pro Brasil. Ele é muito gente boa mesmo. Mas ele desenhava demais. E essa eu tenho que agradecer o Gui da Monstra, né? Que logo que a Monstra abriu, tinha alguns encadernados gringos em promoção e eu peguei o primeiro dessa fase do Detective. É muito bom mesmo. Eu li na época nas Premium, depois li de novo quando eu peguei esse encadernado. É maravilhoso. É uma das melhores fases da Detective. Ele começa aqui no Brasil na Premium e vai até essa fase do Bruce Wayne assassino fugitivo da Panini. Vai, pega aquele formatinho do Planeta DC e tal. Sim. E também o nosso ouvinte Idris Elba Ramalho falou dessa fase que o Roberto comentou. Ele falou daquelas 2 edições da Era Venenosa, que ela tá morando no Robinson Park com as crianças órfãs, no Terra de Ninguém. Eu adorava essas 2 edições. Nossa, maravilhoso. Isso saiu pela Abril ainda, essa edição, é bem legal. É nessa que ela enfrenta o cara de barro? Ou que tem a Ferak, que era a criação dela. Ela escraviza, era venenosa, faz uma parada mó bizarra. O cara de barro tá mó sinistro nessa história. Serious. Muito bom. André, seu segundo quadrinho aí. Bom, o meu segundo quadrinho também é um... Esse é bem desconhecido, eu acho que eu... Cara, se eu vi alguém falar dessa história, deve ter sido o Universo HQ quase 20 anos atrás, velho, que é Batman Absolvição. Meu Deus. Tá, eu lembro dessa. Esse daí, cara, e acho que ele é de 2005... E é uma história mais ou menos, assim, não é nada demais, assim. Mas a arte é bonita pra caramba, cara. Porque ela é uma história do DeMatteis, né? Mas ela é uma história do DeMatteis escrevendo de qualquer jeito. Não é ruim, mas... sabe? Aquela história meio... Foi essa que a professora tirou da sua mão? Foi essa que tirou da mão do Carlos. E aí eu falei, Carlos, vai buscar. Aí eu falei, sim. Ele falou, bom menino. Porque ele tava ali folheando, né? E falou assim, meu Deus, nunca ouvi falar dessa história. E aí, no meio da aula da faculdade, a professora foi lá e pegou o gibi. Foi uma época que a Panini tava lançando alguns desses especiais com, tipo, capa mole e lombada quadrada. Umas coisas, tipo, 100 páginas, assim, então era bem de boinha, um formato bonito, assim, um papel bacana e tal. E, cara, essa história, velho, ela realmente vale pela arte, porque o Batman tá tentando resolver um caso de muito tempo atrás, que ele tá tentando encontrar uma menina chamada da Jennifer, alguma coisa, e aí, tipo, que ela tá envolvida em alguma parada de um crime, só que ele tá num local que, tipo, eu não lembro se eles falam exatamente qual que é o país, tá? Mas na minha cabeça lembra muito a Índia, tá? Ou
algo assim, de repente, fictício, né? Não sei. E aí eu sei que anos depois o Batman encontra essa mina aí que participou de alguma parada que ele tava indo atrás. Ele encontra, sem querer, ela nessa comunidade e tal, e aí ela trocou de nome, tá com a outra vida e tudo mais. Resumindo tudo, e também sem querer dar muito spoiler, assim, a mina, ela faz um ato de bondade e é absolvida. Então por isso que é Batman Absolvição, nome do quadrinho. Mas assim, cara, a história é bem qualquer coisinha mesmo, mas a arte do Brian Ashmore é muito boa. É meio aquarela, assim, em alguns momentos. E tem momentos que o Batman lembra muito o Batman Animated, assim. Então é uma coisa que é bem legal. Se vocês olharem pela capa mesmo, vocês já conseguem achar como que é a arte do cara. Porque, cara, é muito bonita. É um típico quadrinho que você vai pelas figuras, porque tem balão até demais. A verdade é essa. É esse que é o problema. É muito texto. Tem balão até demais. Eu não sei se é essa história que me meteu numa situação bem desagradável uma vez, e não só a professora arrancar, que tem uma hora... Sabe aquelas coisas que você vê em gibi e você acha que tem alguma base científica e você repete? Tipo o episódio do Animated que o Batman fala que não dá pra ler em sonhos, eu repeti isso a minha vida inteira, até que eu vi uma entrevista com o roteirista falando que ele inventou. Eu acho que é nessa história que aparece ele falando, não, a neurociência descobriu que os músculos têm uma memória própria, uma própria inteligência além do cérebro. E aí num rolê que eu tava, que tinha tipo neurocientista no meio, eu fui querer pagar de inteligente, soltei essa, e todo mundo me olhou com uma cara de, quê? Não tem nada disso, tá maluco, porra? Aí eu fiquei quietinho. Nunca mais falei isso na minha vida. Nossa senhora, cara. Mas bem feito, né? Aí eu falei, desculpa, gente, eu vi no gibi do Batman. Aí todos rimos. Entendi, então. Você fez igual Vi num artigo. que vê isso da economia pelo musical, né? Você fez igualzinho, cara. Foi tipo isso. Pelo menos eu não falei, tipo, afirmando. Foi meio, eu ouvi falar que tem estudos que dizem que tal. Não tem nada disso. Falei, tá bom, então o estudo que eu vi deve estar bem errado. E aí, tipo, foi meio isso. O Batman mentiu pra mim. Porra. Mas eu não lembro se é nessa história, tá? Eu não sei. Eu não lembro sei se disso. é nessa, mas Eu era gostei nessa que, época. folheando, eu vi uma cena em que o Batman tá com a máscara por cima da própria máscara. Uma máscara de ser humano. Sim. Que conceito maravilhoso. Que eu acho fantástico essas máscaras aí pra disfarçar, que é em quadrinho, assim, que é uma máscara que ela tem um bigodão e ainda tem a entrada de calvície e por baixo da máscara tem cabelo. É maravilhoso isso, cara. Caralho, bicho. É essa minha contribuição com Batman Absolvição. É isso, cara. Compre pela arte, que a arte do Brian Ashmore é muito bonita, eu acho muito legal, mas fala a sua segunda aí, Carlos. Manda pra gente aí alguma mais desconhecida, vai. Da primeira você não foi tão desconhecida assim. Porra, a primeira eu nunca vejo ninguém falar daquela porra. Maravilhosa. Não, cara, agora eu vou puxar uma que é, abre aspas, mais recente, fecha aspas. Saiu pela primeira vez no Brasil em 2007, lá fora saiu pela primeira vez em 2003, que é um crossover Batman Planetary, Noite na Terra. Porra, boa. Que é um puta crossover legal pra caramba. Eu não li muita coisa de Planetary. Vou te falar que, inclusive, eu li outro crossover da Liga da Justiça que eu não acho tão bom. Mas o crossover com o Batman, eu acho uma carta de amor à história do Batman, assim, incrível. A premissa é basicamente eles procurando Batman em dimensões paralelas e trombando com várias versões dele, assim. E a história vai se amarrando nisso. É muito legal, cara. É muito, muito legal. É legal porque Planetary inteira é uma homenagem à cultura pop, é referência à cultura pulp, à ficção científica. E é legal porque o encontro com o Batman é uma homenagem a toda a mitologia do Batman, toda a história do Batman. Sim, porque eles podiam ter feito qualquer coisa. E eles foram por um caminho que, pô, por mais que seja uma história do Planetary, é uma história do Planetary em homenagem ao Batman. É uma homenagem mesmo. E essa época, eu acho que a Wildstorm já era, né, da DC, já era a mesma coisa. Já era. Saiu 3 vezes no Brasil. A primeira vez foi essa pela Pixel Media, lembram da Pixel, quando elas lançavam quadrinhos de super-herói? Eu acho que é essa edição que eu tenho. Ah, eu também. Solta, acho que só saiu essa vez. Eu tenho exatamente essa. Saiu pela Panini em 2015 numa edição de luxo, com a mesma capa. Ah, é verdade, capa Sim. dura, é verdade, eu tive essa. E depois, em 2019, saiu naquela Planetary inteira, acho que saiu em 3 volumes, capa Saiu dura. no meio? E aí Saiu. no segundo encadernado tem essa história. Já saiu o ônibus pela Panini? Cara, não sei se é Já. ônibus. Se tem ônibus, também saiu lá, porque eu tenho o ônibus gringo, tem os crossovers também. Mas vale a pena, cara. É uma história muito boa. Se você achar em algum sebo essa soltinha, ou se você quiser conferir Planetary, eu nunca li inteiro, o pouco que eu li eu gostei bastante. Então, Vale ler inteiro. E a arte do Cassaday pega muito as diferenças dos Batman, né? Ele manda bem nisso. Sim. E tem o
repelente de tubarão. Tem o repelente de tubarão. Não é aquela história que você vai sair e fala, nossa, que história revolucionária, mas é uma história muito legal, passeando por essa mitologia do Batman de um jeito muito bom. Acho que hoje em dia que tá trabalhando tanto multiverso em tantas coisas, talvez tenha algumas coisas que não pareçam mais tanta novidade. Mas na época, eu não lembro Inclusive, disso. na edição do Batman dos Dark, tem uma edição inteira que é basicamente isso. É o Batman indo no multiverso, encontrando versões dele, que são as versões emulando o traço daqueles artistas, que é exatamente que nem o Ellis e o Cassaday fizeram nesse crossover. Tem, inclusive, o repelente de tubarão também. Tem. Sim. Piada obrigatória. Eu acho que nessa seleção que a gente fez nesse programa, essa é boa, porque a gente falou de muita história pesada. Essa é um alívio aqui, né? É uma história pra rir. Faz sentido. Ela é. E ela não é uma palhaçada, assim. Ela é uma história leve e divertida. Tipo, você dá risada, mas não é um pastelão, assim. Ela é bem legal. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros de hoje são Rodrigo Milfonte Moreno, Gustavo Rezende Mendonça, Aline Aparecida Matias, Caio Leão Menezes e Fabiano Jabur Ceci. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Então vamos lá para o nosso terceiro round. Gabriel, vamos lá para mais uma. Vamos lá, minha terceira indicação, essa eu tô com medo de surgir eu não gosto dessa, que é o Batman Coração do Silêncio. Roubou o meu, droga. Maravilhosa, É a maravilhosa. única história boa do silêncio, é muito boa. Então, É bom demais. era justamente isso, assim, que se você, ouvinte, né, tiver o trauma do leitor do Batman, que é ir com seja ao pote de silêncio e achar meia boca, meio que Coração do Silêncio é silêncio feito direito, assim, porque tudo que silêncio tem de chamariz, Coração do Silêncio tem de uma forma melhor. Acho que talvez só a arte que pode dividir. Eu prefiro o Dustin Nguyen, que é o desenhista de Coração do Silêncio, mas vai ter gente que prefere mais o Jim Lee, então... Mas essas pessoas estão erradas. Elas estão erradas. Né? Nossa, eu amo o traço do Dustin Aí não é nem gente. Nossa, é muito foda e é muito maneiro porque, assim, basicamente o Paul Dini, né, que ele escreve essa história, ele escreveu 1 bilhão de histórias do Batman, desenho animado, Carnaval 4, ele olha pro conceito de silêncio e fala, mano, tem um bagulho tão da hora que podia ter sido feito com isso, sabe? E aí ele meio que pega todos os pontos que a gente lembra de silêncio, assim, como algo legal, né, que poderia ter sido melhor, e ele faz direito. Tipo assim, ele não tenta ficar, quem será que é o silêncio? Né, aquele personagem que você acabou de apresentar na história, né, o amigo de infância do Bruce, mas quem será que é o assassino que acabou de aparecer? Pô, é meio óbvio, né? Então o Paul Dini meio que tira a parte whodunit da coisa, tipo, não, é o silêncio, é o amigo de infância do Bruce, e aí ele desenvolve esse lado de ser um reflexo sombrio, do silêncio ser um reflexo sombrio do Batman, né? Ser meio que o contrário de tudo que o Batman é e se tornou e tudo mais. E eu acho muito maneiro porque ele vai além disso. Aí, por exemplo, o silêncio, a gente sempre lembra muito que, pô, é uma história que tem um monte de vilão do Batman. Aí nessa história, a mesma coisa. Tem um monte de vilão, um monte de aliado, tem um monte de reviravolta e tal. A única coisa que eu acho que ela perde um pouco é porque, por não ser, né, uma maxi-série de 12 partes, o Dini tem que correr um pouco no texto e aí tem hora que fica palavroso demais, né? Mas assim, é um preço que eu considero pequeno a pagar pra alguém que sempre quis ler uma história boa do silêncio finalmente ter a chance, sabe? Sim, concordo plenamente. E essa história é muito boa. O ritmo, como vai acontecendo, muito cliffhanger, assim, que tem, tipo, de uma edição pra outra, cara. E quando você depara com a cena da mulher gato sem o coração, cara, puta que pariu, velho. Eu lembro de o meu coração ficar acelerado lendo, assim, caraca, mano. Não. E era na mesma época que saía Batman Hip, né? E essa história era muito melhor, tá ligado? Então, tipo, beleza, Batman Hip já foi. Deixa eu ler logo isso daqui, que isso daqui é muito melhor. Era essa a sensação. Total. Não, era muito bom, cara. Primeiro que pra mim o Dustin Nguyen é um
dos grandes artistas do Batman e é muito pouco reconhecido por isso. Eu acho ele incrível. Ele é muito foda. O único problema do Justin Yeagen é que ele tem o mesmo nome que o ator lá do Anjos da Lei, e aí vou procurar no Google, sempre fica aparecendo esse ator em vez de Não, e também tem um DJ com esse nome, é horrível. Porra! Pô, ele não é um nome comum, né? Então. Não, ainda cada um fala de uma forma, esse nome filho da puta, né, velho? Puta que Eu pariu. aprendi a falar o sobrenome dele no BoJack. A minazinha lá do cabelo azul tem o mesmo sobrenome. Não é verdade. Qualquer coisa chama de Nuggets, tá tudo certo. Nossa, Nuggets. Mas o Paul Dini, né, até voltando na história do Sr. Frio antes, né, o Gabriel até falou que já tinha feito tudo que tinha pra fazer com o Sr. Frio no Animated, né? O Paul Dini sempre foi bom, né, de pegar esses vilão que não é grande coisa e usar bem, né? Ele faz isso no Animated com o Sr. Frio, com o Rei Relógio, com o Chapeleiro Louco, que são personagens que nos quadrinhos raramente tem uma história que presta, e aí ele fez nos quadrinhos com o Silêncio. Sim, não, é realmente, se eles tivessem seguido por esse caminho, que eu acho que é depois disso que tem o arco que ele opera o rosto e fica igual ao Bruce Wayne, que também é coisa do Paul Dini, se eu não me engano. Não é no mesmo arco? É nesse arco no final, né? No final ele já então. fica com o rosto do Bruce. É, o mesmo arco. E eu acho uma das histórias mais bonitas sobre o relacionamento do Batman com a Mulher Gato. É, O jeito que eles sim. tratam eles se relacionando é maravilhoso. Cara, só de pensar que essa história, ela inspirou também os jogos Arkham, né? Porque o Silêncio, ele faz a mesma cirurgia no jogo. É verdade. Cara, eu acho isso muito Sim. foda, cara. Acabou virando uma característica central do personagem, só que ninguém associa a esse arco. As pessoas lembram mais do Lois. As pessoas não conhecem. Não, é curioso. E é muito maneiro que, assim, pra 5 edições acontece muita coisa. Tipo, a galera da Bat-Família se envolve. Vocês estavam falando da relação com a Mulher Gato. Tem um monte de vilões aqui que aparece só pra dar meio que um tchauzinho, mas aparece também. E tem a cena que, particularmente, acho que é uma das mais engraçadas de toda a história do Batman, que é uma hora que o Batman se disfarça de enfermeiro, que a história se passa bastante no hospital e tal. E aí a imagem onde ele se revela pro Silêncio, ele tá, tipo, com roupinha de enfermeiro, tipo, touquinha, tudo mais, o capuz do Batman e uma máscara, tipo, de cirurgia por cima, assim. É o pior disfarce do Batman de cirurgião que ele podia ter, tá ligado? E é uma cena super séria, só que não tem como. Você olha pro Batman vestido de alguma coisa e por baixo ele tá vestido de Batman, é ridículo demais pra não... Se fosse nos anos 90, certamente teríamos o boneco Batman enfermeiro. Sim. Não, eu se fosse desenhista, eu fazia o Batman assim, enfrentando o Coringa do Nolan de enfermeiro. Porra, assim. Asilo Arkham tá aí pra Se o isso. Duas Caras só reconheceu o Coringa quando ele tira a máscara, ele não reconhecia o Batman também. Caralho. Muito bom. E essa história ela saiu no Brasil 2 vezes. Ela saiu primeiro em 2009 pela Panini, de Batman 82 a Batman 84. Saiu em 3 edições, intercalado com Descanso em Paz e mais algumas outras coisas. Saiu ali junto. É uma fase bem legal, inclusive, toda essa fase do Paul Dini. E saiu também pela Eagle Moss no DC Comics A Lenda do Batman número 13, lá em 2009, que é exatamente, chama O Coração de Silêncio. E tem uma capa linda do Justin Yeagen, do Batman com a Mulher Gato em braços, assim, que tem 2 variações dessa capa. Tem uma que saiu na muito mensal, bonito, né? que é ele sem a máscara, né, tipo Bruce Wayne mesmo, e a Selina também sem máscara. E nesse encadernado é uma versão que eles estão com as respectivas máscaras, acho que pra ser um pouco mais comercial. Mas, porra, vale muito a pena ir atrás disso. Foi uma ótima lembrança, viu, Gabriel? Show. Não passei vergonha, cara. Não, cara, porra, legal demais. Pô, maravilhoso, Fico feliz isso. que você lembrou, porque se ninguém lembrasse ia ser bem chato, porque essa história é muito boa. Toda a fase do Paul Dini na mensal do Batman é maravilhosa e é muito esquecida por ser paralela do Grant Morrison. Sim. Então, ela acabou sendo ofuscada e é muito boa. E Branca Pele, quero ver qual que vai ser agora. O primeiro foi Gritos na Noite, a segunda foi Criatura da Noite. Vamos ver o que é da noite agora no terceiro. Você quer mesmo saber? Vamos lá. Eu escolhi A Noite do Caçador. Ah lá, sabia, tinha que ser. Eu sou uma pessoa temática, galera. É toque isso. Quando eu soube o tema do podcast, eu fui atrás de histórias mais curtas, né? E essa é uma história bem curta, que não pega nem a edição inteira que ela saiu. Foi numa Detective Comics 439, em 1974. É do Steven Greenhard, com o Vin e o Sal Amêndola. E é uma história extremamente simples, com uma arte incrível. O Batman presencia uma família sendo assassinada, o pai, a mãe e a criança fica viva. É um grupo de ladrões que tá saindo de um assalto e se depara com essa família, assassina essa família e vai embora. E a história é a caçada do Batman nesses criminosos, e é basicamente feita totalmente no ponto de vista dos bandidos. A gente consegue ter na nossa cabeça o jeito que os bandidos imaginam o Batman, o medo que ele coloca, a paranoia que ele coloca nos bandidos. Isso é muito legal, a gente sempre vê pelo ponto de vista do Batman, ou do Gordon, ou de alguém do círculo do Batman, e ver pelo ponto de vista dos bandidos é muito legal. Tem um ritmo muito legal, tem uma narrativa muito boa,
E é tão legal que o Darwyn Cooke fez uma versão encurtada dessa história na edição dele da Solo. Se chama Déjà Vu. Ele inclusive coloca agradecimento ao Englehart e aos Amendola. E é uma versão mais enxuta, com uma arte e uma narrativa mais cinematográfica. Também vale muito a pena. Eu não gosto tanto do final, uma coisa que ele muda no final, eu prefiro da história original, mas também vale muito a pena por motivos de Darwyn Cooke. Mas é uma história tão curtinha e tão básica e tão fácil de ler, e também mostra tanto uma parte do Batman que a gente não tem tanto acesso, que eu acho que valeria a pena ser mais comentada. E eu fui ler e eu vi que isso, da história ser do ponto de vista dos bandidos, foi uma coisa que inspirou o Tim Burton a fazer o começo do filme dele, do Batman. Aquele começo é inspirado nessa história. E mesmo assim é uma história pouco comentada. É que não tinha internet em 89, né? Pra todo mundo pôr na lista de maiores histórias, porque o diretor comentou. Não tinha podcast de Mansão Wayne. Eu nunca li o original, eu só li a do Cu. Eu tô vendo que é uma história muito curtinha, tipo 14 páginas só. Sim. A arte do Sal Amendola é muito bonita e tem algumas imagens que realmente são icônicas. Tem o Batman, quando ele aparece a primeira vez pros vilões, que ele tá meio agachado. É uma imagem que aparece em várias artes promocionais, em várias quarta-capas de encadernado. Sempre tem essa arte em algum lugar. Tem essa e mais umas 3 artes dessa história que são sempre usadas em matérias e em encadernados do Batman. Pior que você foi descrevendo a história, eu fiquei meio, mano, isso é familiar. E aí eu fui ver que ela tá no Lendas do Cavaleiro das Trevas do Art Goodwin também. Ah, olha aí. Sim. É uma das poucas que não são, tipo, sobrenaturais e tal, é essa daí. Essa história foi publicada acho que 5 vezes no Brasil. Foi publicada pela Ebal, lá em 74, em Batman 55, terceira série. Se vocês tiverem sorte de achar alguma coisa dessas num sebo, parabéns. Saiu pela Abril, lá no Super Amigos número 15, uma capa do Lanterna Verde, nada a ver. Que inclusive eu acho engraçado porque nessa saiu como E Esta Será a Noite do Caçador. Eles colocaram o nome maior, assim. E aqui, curiosamente, eles colocam que a história é baseada em um incidente descrito pelo Neil Adams. É, isso tem no começo da história, tem esse adendozinho assim no primeiro quadrinho. Da hora. Saiu pela Ópera Gráfica em 2003, naquela Batman Saga número 2. Depois saiu no Batman Saga número 1 em 2006, que eu acho que é o encadernado das anteriores, sabe? Eu acho que é só uma republicação das primeiras edições do Batman Saga. E saiu naquela coleção DC 70 anos, que saiu lá em 2008. A número 6 é a maior de histórias do Batman, tem essa no meio. É uma história muito influente, é uma história muito republicada, mas acho que por ela ser curtinha e por ela não ter nenhum grande vilão do Batman, ser só um grupo de bandidos assaltantes, Sim. Ela nunca é colocada entre as melhores histórias, ou nunca é realmente colocada entre as histórias mais influentes quando os sites fazem matéria, mas ela é. Sim. Não, pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho pelo menos 2 versões dessa, então eu não vou pegar pra ler depois. Você tem 2 e nunca leu. Eu devo ter lido na de melhores histórias do Batman, mas foi tipo em 2008, então eu não lembro. Mas eu acho que nessas de publicação de histórias clássicas acaba cabendo, né? São 14 páginas. Ela é o contrário do Advogado do Diabo, que são 100 páginas e não tem como encaixar em nada. Isso aqui, 14 páginas. Essas coletâneazinhas também é uma história que tem muito da essência do Batman, uma história que define muito o que é o Batman. Então ela cabe muito bem. Da hora. Cara, eu tô bem orgulhoso da diversidade que tá nessa lista. A gente tá puxando coisas bem diferentes. E agora eu quero ver o que o Bud vai puxar da próxima. A gente falou do Art Goodwin, do Chuck Dixon. Agora tem que ter Alan Grant. Falta esse grande roteirista do Batman. Então eu vou falar uma que saiu até há pouco tempo na saga do Batman da Panini, que é aquele arco de 2 histórias da fase do Alan Grant com Norman Frog. Que só esses 2 nomes já vale a pena ler a história, né? Mas é aquele arco com o Etrigan, que eles enfrentam um demônio meio indiano no visual. Eu adoro aquela história. É uma história simples. Não tem nada demais, mas eu gosto porque ela brinca com a ideia de que o morcego é como se fosse um demônio que tá dentro do Bruce, né? Que é uma coisa que o Cavaleiro das Trevas brinca, várias histórias brincam, né? Até o próprio Ego brinca um pouco com isso, mas essa é um pouco mais literal, né? Porque tá um puta quebra-pau lá do Batman com 2 demônios, de repente o Etrigan dá uma cheirada no Bruce e começa a rir, né? É legal perceber que eu não sou o único demônio preso num humano e dá um beijinho na bochecha do Batman. É muito bom! E a expressão que o Brain Frog faz no Batman é muito boa, ele ficou numa cara de o que tá acontecendo? Cara, esse quadro é icônico, né? Já vi tanto meme com essa imagem do Etrigan dando um beijo no Batman. É muito boa, eu adoro, principalmente por causa dessa cena. A história é boa também, mas essa cena, eu lembro que eu li, saiu lá pra reta final daquele formato americano do Batman mensal pela Abril nos anos 90, né? Acho que é o número 17, talvez. E eu lembro que eu não comprava muito esse gibi porque ele era mais caro proporcionalmente, né? Então era difícil eu comprar, mas essa foi uma que eu dei
dei sorte de ter comprado e adorei a história. E eu acho que eu tenho guardado até hoje, até porque a capa é com Etrigan. Sim, não, eu acho muito bonito. Eu tenho esses formatos americanos quando foi lançado a primeira vez. Era uma fase boa como um todo, mas essa história, cara, eu me divirto muito com essa cena do beijinho do Etrigan falando que eu não sou o único demônio preso dentro de um mortal. Tô levantando aqui onde saiu isso no Brasil. Saiu na Editora Abril em 1990, no Batman número 7, da terceira série, aquela que era formato americano. E saiu no Saga do Batman número 13. Tá? Aliás, na terceira série da Abril saiu no número 7 e no número 8, eu acho. Não, acho que são números... Ah, não, é que no número 6 tem uma introdução pra essa história, mas não é tão importante, né? Ela desenvolve mesmo na 7. Uhum. Mas é isso, acho que vale a pena ir para trás do número 6 e 7 ou a Saga do Batman número 12. Inclusive, gente, vai ter o link da Amazon ali no nosso site, ali no post. Quem for pegar, pega pelo nosso link pra dar aquela ajudadinha na gente. Vamos lá então pro Roberto II, sua terceira. Bom, vou falar aqui de uma que ela é até bem publicada no Brasil, só que ela não é tão relacionada ao Batman, eu diria, que é Batman Anual número 11, vejam bem, é uma revista do Batman, mas que é muito mais associada ao seu autor, que é o Alan Moore, que ele criou uma história em que o cara de barro se apaixona por uma manequim. É muito boa. Porra. E essa história é geralmente republicada nos encadernados referentes ao Alan Moore, ali no meio das histórias. E é engraçado que ela saiu no manual, ela é metade do anual, que tem uma história que é do Pinguim e essa história do cara de barro, que é do Alan Moore, tanto que ela foi dividida quando saiu no Abril. A do Pinguim saiu na Batman número 13 de 88 e essa do cara de barro saiu na Batman número 6 do mesmo ano. E saem Super Amigos também. Sim, e ela já foi republicada na Eagle Moss, já foi republicada pelos 2 encadernados que a Panini lançou só com obras do Alan Moore, e também na saga do Batman. Ela tá na saga do Batman número 1, pra quem quiser pegar. E, cara, essa época ali, anos 80 do Alan Moore, pegando essas histórias mais curtas, histórias mais rápidas, eu gosto bastante. Eu acho que o que ele faz ali é experimentar a narrativa, né? Ele faz muito isso no título da Tropa dos Lanternas Verdes, e aqui ele pega esse conceito que é o cara de barro, né? Que ele... Carlos, você que manja da cronologia do cara de barro, esse é qual cara de barro? Aquele que usa uma fantasia que ele tem tipo um balde na cabeça. É o terceiro cara de barro. É o terceiro, exatamente. E eu acho legal, cara, que ele encontra, ele se apaixona, tipo, ele perde ela, porque o Batman chega no local no covil dele, aí tem uma explosão, ele perde essa manequim, que é a paixão da vida dele, e aí ele encontra ela numa loja de departamento, ele passa a viver escondido nessa loja de departamento, vendo ela, só que, tipo, ele cria uma narrativa de que essa manequim, ela tem vida própria. Então, por exemplo, quando os caras levam ela tá num departamento de roupas tal, aí levam ela pro setor de lingerie, aí ele tem, tipo, ela se aventurou pela noite, ela não me quer mais, sabe? Ele começa a pirar nessa e criar uma vida pra essa manequim. Eu acho incrível essa história. É muito boa, muito boa. Aliás, foi o meu primeiro contato com qualquer cara de barro, que eu li Super Amigos 12, que tem essa história. E esse é o cara de barro, pai do famoso João de Barro. Eu queria destacar, inclusive, o nome, porque o nome do cara de barro é Clayface, e o nome da história é Mortal Clay, que eu pensava que no Brasil ia traduzir diferente, mas ficou Barro Mortal. Pra alegria da quinta série. Nossa senhora, cara. Essa não é a que você falou do Super Amigos 12, não, né, Bud? É só o mesmo personagem. É verdade, não é. É que o nome é parecido, é Renasce o Cara de Barro, que é do Len Wayne. Não é do Alan Moore. É, foi essa que eu li primeiro. Beleza. Vamos lá então pra terceiro do André. Vamos lá. Bom, eu vou roubar aqui no jogo, vou falar uma que tem podcast aqui. Nós fizemos gravação e foi uma gravação que todo mundo se surpreendeu muito. Todo mundo começou a falar, tipo, porra, essa história realmente, como é que a gente não falou antes, como é que ninguém fala? Que é Batman o Messias. Porque Batman o Messias é foda pra caralho. É uma puta história foda e pouquíssimas pessoas falam. Tá certo que depois que a gente gravou o podcast, mais pessoas começaram a falar e também foi republicado e tudo mais. Mas mesmo assim, tipo, Batman o Messias, cara, é uma das melhores histórias que tem do Batman e raramente tá em lista nem de top 10. Sim. Ela é muito esquecida, essa história. Muito, cara. É uma história muito boa. Aqui pela Panini, ela já foi umas 3 vezes encadenada, 2 ou 3, agora eu não me lembro. São 4 histórias? 4 histórias, são né? 4 edições, eu não lembro se são aquelas Prestige com mais páginas, mas são 4 edições. Talvez sejam com mais páginas, eu lembro de não ser tão curtinho. Eu acho que é bem provável que sim, porque na época quase tudo que era minissérie da DC era assim. Eu acho que as pessoas que fazem as listas que a gente tá falando de melhores e nunca colocam essas,
eles sempre pegam histórias que tem alguém da galeria de vilão do Batman, alguém consagrado da galeria de vilão do Batman. Qualquer história que não tem, é tipo, não, essa então ninguém vai gostar, ninguém vai se importar. Joga mais no certo, né? Ninguém quer saber sobre o Diácono Blackfire, né? Pô, ele é usado em Batman e Robin Eternos, depois, ou Batman Eterno, um dos dois. E joga no jogo do Arkham, não é no Arkham City que ele aparece? Ele aparece numa história escrita pelo Tomasi, bem ruinzinha depois também. E também a gente pode falar o seguinte, cara, essa pode ser a melhor história do Jason Todd como Robin. É bem provável. Eu sempre falo isso, que eu acho maluco como o Jason Todd é um Robin merda, mas ele tá em muita história importante, né? Ele tá no Messias, Pra o Homem que Tem Tudo, na Crise, no Lendas. Eu sempre achei isso interessante. Eu gosto dele em Lendas. E o Messias saiu 3 vezes no Brasil. Saiu pela Abril em 89, nessa minissérie. Eu ainda tenho essa. Saiu pela Panini no Grandes Clássicos DC número 11, em 2007. Ah, verdade. E depois pela Panini também em maio de 2009, simplesmente no encadernado Batman ou Messias. É a mesma capa. Maio de 2019, na verdade, né? 2019, isso. Bem legal, cara. Eu gosto muito e acho uma pena não ser mais lembrada, mas por sorte ela não é tão difícil de encontrar, agora que a Panini republicou. Se você não leu, vá ler. E se já leu, escute nosso programa. E se não quiser ler, mas quer escutar, escute nosso programa, que é isso aí. É o podcast Mansão Wayne número 102, que a gente gravou. Isso Inclusive, mesmo. O Gabriel citou antes uma história que foi indicada pra ele pelo Guilherme das Baratas. O Messias foi uma história que o Guilherme que me indicou. Eu já tinha, mas eu tinha comprado no sebo. Sabe aquela coisa que você compra um monte de coisa no mesmo dia e acaba esquecendo? E aí ele falou dessa história e a gente acabou gravando com ele, inclusive, no programa. Ele tá junto com a gente nesse programa, ele e o Rafael Fernandes. Então vale a pena, cara, que a gente falou muito desse quadrinho e todos ficamos surpresos com como era bom e a gente não lembrava. Exatamente. E inclusive foi o Guilherme que me indicou também, bizarro. Olha só. O tanto que ele gosta desse bagulho. Ele gosta muito, cara. Pra te falar até, foi antes do Mansão Wayne, da gente lançar o primeiro programa, eu tava num evento com ele e eu falei pra ele, a gente vai começar um podcast sobre Batman. Então ele, vocês vão falar de Batman, tem que falar do Messias. Batman Messias pro Guilherme é o Crise das Infinitas Terras do Carlos, né? Mas é muito doido, né? Porque isso foi tipo em 2004, sei lá, e acabou que em 2020 a gente gravou sobre o Messias e chamou só um pouquinho de espera. Demorou, quase um pequeno delay. Quase nada. Um comentário rápido sobre ela especificamente, além de tudo que vocês já falaram, imagino, num programa próprio, mas que me surpreende muito olhar em retrospectiva, que ela é escrita pelo Jim Starlin, né? Que normalmente quando se fala Jim Starlin, a gente já pensa em coisa cósmica, né? E aí o cara vai lá e escreve, pra mim, particularmente, uma das HQs mais tensas do Batman, assim. É um bagulho, tipo, mesmo sabendo que é o Batman, né? É o herói da história, né? Você sabe como é que um gibi de super-herói funciona? Tinha uns momentos ali que eu fiquei meio, mano, como é que ele vai sair dessa, tá ligado? Como é que ele vai resolver essa porra? É absurdo, assim. E o Bernie Wrightson, puta que eu pariu, assim, voando. Animal. Todo mundo fala, né? Mãos do pântano, tudo, mas assim, quando falaram, deram o Batman na mão do cara, ele falou, não, agora eu me consagro. Agora vocês vão ver o que é um Batman. E casa muito a arte com o roteiro, cara. É muito bom. Casa demais. Sabe uma coisa que é engraçada, que eu cito lá, mas que eu acho uma curiosidade besta, mas que as pessoas não ligam? O Batmóvel que ele usa quando o Gotham tá todo destruída e tal, eles resgatam na Terra de Ninguém, é o mesmo Batmóvel. Olha só. Tava lá guardado, ele usa de novo. Porque a Terra de Ninguém é bem baseado no Messias, né? O conceito básico. É que não é cósmico, mas tem a outra especialidade do Jim Starlin, além de cópias do Darkseid, que é religião, né? Ele é um cara que nos anos 70 ensinou pra gente que a Igreja Universal era o vilão, né? Exatamente. Pena que poucas pessoas ouviram. Eles estavam surdos. Nossa. Surdos pela fé. Nossa senhora. Porque... Ai, cara. Mas, então, cara, Carlos, qual que é a sua terceira edição aí, então, Não, né? peraí que eu quero falar mais negócios do Jim Starlin aqui, que o Jim Starlin tem uma passagem bem marcante pelo Batman, né? Ele é o cara que faz o Batman mais sangue no zóio. Ele matou o Jason Todd, ele fez o Batman quase matar o KGBesta, né? Ele fez o Batman matar 3 vezes, né? Sim, Notícia Cósmica também. Aquela história que o Jason Todd mata o bandido no final é dele, né? Também é. Também. Ele realmente escreveu as melhores histórias do Jason Todd, porque esse arco também é bem legal. Sim. É ele que transformou o Jason Todd mais psicopatinha, assim, sabe? Eu já tinha deixado ele mais violento antes, mas ele fez essa paradinha, assim. É engraçado porque tive a honra de entrevistar o Jim Starlin na CCXP e eu tava todo nervoso com o inglês todo enrolado. Que enrolês? Foi basicamente. E aí quando eu perguntei do Messias, acho que tava barulho e tal, ele não entendeu que eu perguntei do Messias e aí ele respondeu como se fosse da morte do Jason Todd. Aí eu fiquei, putz, depois que eu fui ouvir direito, eu falei, talvez não
não ter ouvido direito na hora. Mas, mesmo assim, cara, é uma puta história. E ele não é consciente de que ele faz um Batman sangue no zóio, porque a primeira pergunta pra ele foi: o seu Batman mata? Ele, isso nunca foi algo que foi abordado nas minhas histórias, mas eu acredito que eu falei, caralho, como assim? Maluco. Você leu o Batman Messias, cara? Pelo amor de Deus. Cara. Você não leu o que você escreve, bicho? Foi fora, mano, porque a gente tava, eu, o Carlos e o Bud, a gente na CCXP, a gente fazendo roteiro, né, pra tudo e tal, a gente colocou essa pergunta, aí na que responde, a gente ficou tipo, ué, como assim, né, cara? Tá lá no YouTube do Mansão Wayne, eu vou colocar o link no post também, mas procurem lá que essa entrevista é bem legal, cara. Essa entrevista ficou muito boa. É muito boa, muito boa. Mas, Carlos, fala a sua terceira aí. E aí, vamos lá. O que você vai trazer agora? Cara, eu tô com duas aqui que eu tô na dúvida, porque são duas que eu não leio há muito tempo, mas eu lembro de gostar muito quando eu li a primeira vez. Eu vou na mais polêmica. Espada de Azrael. Olha aí. Que hoje em dia ela é republicada com a queda do morcego e tal, mas é uma minissérie que eu acho tão legal, cara, ali do... Com o Dan Didio... Não, Dan Didio não, caralho. Olha eu errando os editores aí. Com o Joe Quesada. Stan Lee! Não, cara, pô, Denis O'Neill no roteiro e o Joe Quesada na arte, mandando muito, cara. É uma das coisas mais bonitas do Joe Quesada pra mim. É o que eu mais gosto do Quesada até hoje. É muito legal. Ele soltaço, né, cara? Então, com o Kevin Nolan na arte final, demais. ainda acho que ele dá e mais quando começa a fixação dele por manopla. É verdade. Pô, eu acho tão bonita. As luvonas do Azrael com 3 dedos só, assim, 4 dedos, sei lá. É tão legal. Eu não acho uma puta história, mas é uma história que eu gosto bastante. Ela é legal. Não, ela não é uma puta história, mas ela é uma história que vale a pena ser lida, sabe? Ela é bem legal. Ela tem o peso de introduzir o Azrael, né? E o Azrael é um personagem que eu gosto, a maioria das pessoas não gosta, né? O pessoal conhece ele como Batman, ele pouco se fudeu para a mensal dele de 100 edições, pelo Danny O'Neill. Que também tem uns momentos bem ruins, vamos ser justos. Então, mas os ruins mal saíram no Brasil, né? Sim. Quando ficou muito ruim, Abril parou. O que liga, porque a minissérie é bem focada na mitologia do Azrael. Aí depois já vai pra Queda do Morcego, que ele virou Batman, aquela coisa toda. E depois tem mais uma série mensal escrita pelo Dennis O'Neill, que segue muito da linha do que foi introduzido aqui na minissérie. E é bem legal, eu gosto muito daquela mensal. Eu gosto. E o visual do Azrael é muito bonito mesmo. A Coesada caprichou muito ali. Eu acho lindo, cara. E a personalidade dele muda muito, né, cara, na Queda do Morcego. Eu acho uma pena, porque aqui você vê ele como um personagem bem interessante. Ele é um personagem até carismático, né? Depois disso ele vira um perdido pra um psicopata, pra perdido de novo. Sim. A personalidade do Azrael é tão volátil quanto a do Jason Todd, né? Ninguém se decide como que é e ela se adequa de acordo com a conveniência da história. A diferença é que o Azrael tem todo um negócio de lavagem cerebral que meio que justifica, né? Sim, tem épocas diferentes. Hoje em dia eu nem sei como que ele tá. Cada vez que eu vejo eles usando o Jimple Valley hoje em dia, parece uma coisa diferente. Hoje em dia me incomoda, porque ele é muito religioso fora da Ordem de São Dumas. Eu acho muito estranho isso. Pô, aí estragou. É outra vibe. Ele é um templário cyberpunk, é meio que essa abordagem que eles fazem pra ele. Depois que teve Azraéis no espaço na Liga da Justiça Odisseia, né? Puta que era com ele. No Brasil só foi publicado 3 vezes, o que eu acho muito bizarro. Tipo, foi em 93, que foi quando era pra ser, né? A original é de 92. Mas o da Abril teve um relançamento. Então, em 96 teve a segunda edição da Abril, que é igual à primeira, eles só republicaram, que foi porque a primeira saiu meio solta e a segunda saiu quando já tava a Queda do Morcego. Então acho que foi pra a galera falar, quem é esse cara? Aqui, vamos relançar de novo a Espada de Azrael. E depois só foi sair de novo pela Eagle Moss, na Lenda do Batman número 20, como o início da Queda do Morcego. Eu não sei se no ônibus que saiu depois, aqueles especiais da Panini, saiu também, eu acho que não. Mas no da Eagle Moss saiu a Espada de Azrael. Que tinha nesse. É isso, ela sai como em primeiro capítulo da Queda do Morcego. O que eu acho meio doido, porque eu acho bem desconectada, mas se você vai ler hoje, acho importante você ter uma introdução de quem que é o Azrael antes de começar. Né? É um contexto importante. Pelo menos um amigo que te empresta o gibi falando, aconteceu isso aqui. O que a gente podia fazer agora é cada um fazer uma ou duas citações honrosas, assim, só cita sem desenvolver demais,
pra gente ir pra leitura de e-mails e comentários. Começando pelo Gabriel. Bom, a minha menção honrosa é O Retorno de Ra's al Ghul, ou Ressurreição de Ra's al Ghul, alguma coisa assim. Que é uma saga ali da época que o Morrison tava escrevendo Batman, só que não é só o título Batman, o título principal, eles fazem meio que um crossover pra envolver, se eu não me engano, a Zona Noturna. E é o Peter Milligan que é o principal roteirista da saga. Isso, e assim, não é lá essas coisas, não é um gol, mas assim, eu tenho uma memória afetiva porque foi um dos primeiros gibis que eu li, e foi a maneira que eu gostava do Batman por causa de Batman Begins, e aí eu conheci o Ra's al Ghul dos quadrinhos nesse gibi, então tem um gostinho de nostalgia e tal, e assim, mal não vai fazer, então Retorno de Ra's al Ghul. Ah, é divertido, eu gostava. É inconsistente, mas é legal. Né? Eu gostava que acho que a primeira história que a Batwoman interage com a Batfamília, né? É verdade. Então, eu gosto muito dessas interações, assim, da Batfamília em si. O próprio Damian, ainda é a época que ele tava cuzão, mas aí ele começa a se abrir um pouco ali com a Talia, com o Dick, assim, eu acho maneiro. Muito bom. Eu lembro quando saiu o Begins do Bud puto falando, porra, mataram o Ra's al Ghul, agora que ele vai virar relevante no cinema? Que porra... E hoje em dia é uma tradição, né? A Marvel mata todo mundo que vai ter filme. Mal sabia. Ai, caralho. Inaugurou a parada aí, ó. Vamos lá, Branca, você tem citações honrosas? Eu vou despejar aqui o que eu tinha. Eu anotei ainda Bruce Wayne, fugitivo e assassino. Eu anotei o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas do Gaiman. Eu anotei Batman, Livro dos Mortos, que quase ninguém conhece, eu amo. Eu anotei aquele Faca Molhada que eu falei no nosso primeiro podcast, que eu também Muito amo. Bom. Eu pensei em falar isso, só que eu falei, não vou falar porque o Branca vai falar. Não, vou deixar porque eu quero falar de uma que eu acho que ninguém vai falar, que é Terminus Hotel, é da Legends of the Dark Knight, número 64. Eu lembro. Nossa, eu nunca li isso. Esse tá pelo Jimmy Delano, desenhada pelo Chris Bacalo. É uma edição única, é um one-shot, não se divide em vários números, que é uma edição do Batman escrita ao modo Hellblazer. Por ser escrita pelo Delano, tem todo o clima Hellblazer. Eu achei muito legal ler, porque eu li numa época que eu tava absurdamente viciado em Hellblazer também. Então, quando eu li, eu falei, caralho, era isso que eu queria ler também no gibi do Batman. Eu achei muito bom. É uma edição muito legal pra entrar na mitologia de Gotham. Mostra um hotel numa zona bem perdida de Gotham, bem Sin City da vida. E a arte do Bacalo também, eu adorava o Bacalo nessa época. Adoro hoje também, eu adorava o Bacalo nessa época. Eu acho que já foi republicado algumas vezes aqui no Brasil. Acho que umas 3 vezes, pelo menos, já foi republicado aqui no Brasil. Mas também pouca gente comenta sobre. Por coincidência, no Batman Day eu ganhei os encadernados da Panini. E tem um que é o Batman Máscara, tem essa história. Ah, não sabia que a Panini tinha publicado. É porque esse veio o Máscara, o Estufa e mais um conto. São 3 das minisséries do conto e mais 2 ou 3 histórias fechadas. E uma é essa. Acho que é a última, inclusive, do encadernado. Ah, legal. Curioso, né? Que na capa tá só Máscara. Só tá Máscara. É Máscara e outras histórias do Batman, um negócio assim. Eu lembrava, eu acho que a Ópera Gráfica, eu acho que tinha publicado. Eu lembrava de uma edição única também e uma outra que tinha mais umas histórias. Mas vale a pena. É legal pra ver o Batman sendo escrito no estilo Vertigo e no estilo Hellblazer, mais especificamente falando. E o Batman é um personagem que combina pra isso, né? Uhum. Sim. Bom, vamos lá. Bud. A minha, que era a que tinha sobrado mesmo, deu certinho que eu separei. Repetindo o Alan Grant e repetindo a época da Mythos, só que não é Túnel do Tempo. É a Batman, a Maldição de Scarface. Boa. Ah, eu quase falei essa. Que é do Alan Grant com o Charlie Adler, do Walking Dead. Eu acho muito legal, porque é uma história que é mais do ventríloco mesmo, né? O Batman aparece bem pouco na história até. Eu morria de medo dessa história, cara. E ela é boa por causa disso, que é uma história que explora, né? O negócio mais sobrenatural, de que o Scarface foi feito a partir da madeira, onde eram enforcados criminosos em Blackgate, e o Dr. Arkham joga ele no mar, o pessoal acha, ele vai cair na mão de uma criança, depois do Rino, do Pinguim, e acaba voltando pro ventríloco. É uma história de terror mesmo, né? Sim. Eu gosto dela. Ela usa o psicológico do ventríloco, mas deixa bem claro que o Scarface tá vivo sim. Eu gosto de pensar que ela deixa em aberto, mas ela deixa aquele negocinho de, olha, não tem nada que comprove 100%, mas tudo indica que tem um negócio sobrenatural esquisito aqui, né? Uhum. E eu gosto desses personagens merda, né? E o Alan Grant criou muito desses vilões na época dele, né? Incluindo o próprio ventríloco. E eu acho muito boa essa história. Essa aí foi quase que o contrário do Advogado do Diabo, porque eu vi a capa, achei uma merda, só que eu folhei. E aí, pô, era o Charlie Adlard. Aí, por ele, tipo, foi 100%, pela arte, vou ver qual é que é. E aí, do nada, um gibi de terror, barra máfia, barra tudo, em que o Batman é meio que coadjuvante. E é legal que na época que saiu, tanto aqui quanto lá fora, o Adler não era ninguém, né? O grande trabalho dele era o Arquivo X da Topps Comics nessa época. Sim. Nossa senhora. Quando eu li isso, nem lembrava do desenhista. Era um desenhista X. Chegou a mim meio que no mundo pós The Walking Dead, então eu falei, vamos ver qual é que é. Esse cara desenhando Batman é muito foda. Pra mim, até o Walking Dead chegou pré-Walking Dead, né? Então, meio antes de ser alguma coisa. Tem isso também, né?
Ah, mas, cara, isso daí é fora, mano. O Ventríloco, cara, foi um personagem que o Carlos tá ligado. Por muitos anos, cara, eu não suportava. Porque, cara, pra mim ele era o personagem mais medonho e real que o Batman tinha. Então, pra mim, eu tinha medo de verdade. Cara, não quero saber dessa porra, velho. Deixa a revista desse cara pra de mim não, tá ligado? E aí depois eu quebrei esse ciclo aí de medo e eu fui ler. Essa história é muito boa. Ela é muito legal. Eu tô esperando até hoje o crossover do Batman com Goosebumps pra gente ver os dois brinquedos se bater. Caralho. Vamos lá, Roberto. Cara, eu anotei aqui duas pra encerrar. Uma que eu vou falar só en passant, porque sei que eu sempre cito aqui, que é Batman 9 Vidas. Eu achava que ia ser a sua primeira essa. É que eu fui pelo contexto dos outros, mas ela tava na minha listinha aqui, que é muito boa. Corno falou Gotham no ar e não falou 9 Vidas. Que Gotham no ar eu falo menos. E eu também queria destacar Batgirl Ano 1, que é uma mini que eu gosto muito. Boa! Eu recomendo ao leitor que não leu, que leia em conjunto com Robin Ano 1, mas eu gosto de Batgirl Ano 1 mais justamente porque ela é um contraponto ao Robin, que o Robin é um cara que ele tem um início muito parecido com o Batman, e ele começa muito lá em cima, muito intenso, muito violento, e o Batman tem que mostrar pra ele que tem que diminuir o tom, que se ele fizer aquilo, ele vai ficar que nem ele não quer que o Dick se torne igual a ele. A Bárbara não. A Bárbara ela tem esse lado mais lúdico, de enxergar como uma aventura, e o Batman, no caso o Bruce e o Dick tem que vir mostrar pra ela que, ó, isso é divertido, você gosta de combater o crime, ver o lado mais lúdico, mas também tem uma parada que pode escalar muito rápido. E ela vê isso justamente com Mariposa Assassina, né? Que começa como um merda, e aí vai evoluindo, vai virando uma parada mais séria, e tudo com, tipo assim, é o Scott Beatty e o Chuck Dixon escrevendo, e com a arte do Marcos Martin, que é incrível, cara. Se você não viu ainda, acho que saiu pela Eagle Moss recentemente, vale a pena, é muito legal esse gibi. Não vale demais, cara. Batgirl eu acho bem superior ao Robin Ano 1, acho realmente muito bom. Também. Eu gosto mais também. Que lá fora tem um encadernado que vem as duas, aí é perfeito. Sim, muito bom. E André, a sua ou suas menções honrosas? Cara, eu vou colocar duas aqui. Uma não vou falar nem a história, porque assim, eu lembro de ter gostado, mas eu não quero dar detalhe agora porque eu não lembro. Então, mas eu acho interessante de citar, porque é um formato um pouco mais difícil de achar, mas se você conseguir, beleza. E que é o Batman por Brian Azzarello e Eduardo Risso em Wednesday Comics. Eu acho muito legal aquelas histórias que vai contando ali dele, que é um Batman que usa arma, inclusive. Eu curto muito aquilo lá. E se você tiver a oportunidade de encontrar de alguma forma, eu acho interessante ler e ter, é muito mais legal, né? Principalmente se eram uns jornaizinhos que, pô, aquilo foi uma puta sacada da época que eu achei maravilhoso. E o segundo, né, já que já tava na minha lista antes, mas inspirado, já que o Roberto falou de Batgirl Ano 1, eu vou aqui indicar Asa Noturna Ano 1, porque Asa Noturna Ano 1 é bom demais, eu adoro aquela história, é divertidíssimo, é o Dick, ele se reencontrando, ele vendo novas possibilidades, ele mostrando o quanto que ele é parceiro do Superman, e isso é muito interessante, e o quanto que ele é o personagem querido de todo o universo DC, assim, eu acho Asa Noturna Ano 1 uma história muito boa, apesar de começar de um jeito meio merda, né, com o cara de barro congelando, explodindo e saindo um cara com uma arma de dentro dele, mas de resto eu gosto muito da história, eu acho muito divertido. Essas são as minhas duas menções honrosas. E você, Carlos, tem alguma aí? Fala aí. Eu tenho uma menção honrosa, Mansão Wayne, que eu vou te falar que eu achei que alguém ia falar, e por sorte ou não, ninguém falou, que é a série Batman Preto e Branco, que teve várias versões, né? Teve uma minissérie primeiro em 96, depois teve mais uma, acho que em 2000, quase. Teve as histórias backup em 2000, né? Em 2003 teve uma segunda minissérie, eu acho. O backup em 2000 era naquela Gotham Knights. É isso, 96, depois em 2000 saiu no Gotham Knights com backup algumas histórias, e depois teve mais uma versão de Batman Preto e Branco em 2013. E recentemente teve mais. É, mas recentemente teve mais. E saiu aqui no Brasil num ônibus bonitão da Panini em 2021. Talvez você consiga achar em algum lugar. Que, pô, assim, se eu ficar falando aqui todo mundo, é muita gente, mas todos os grandes autores do Batman participam, praticamente todos. E muita gente que só escreveu Batman aí e fez histórias curtas, legais pra caramba. Umas mais de mistério, umas mais de comédia, umas mais de terror. Assim, varia bastante o gênero das histórias, né? Mas o nível sempre se mantém muito alto.
alto. Então vale a pena ir atrás de Batman Preto e Branco em qualquer encarnação que você encontrar, minissérie, o ônibus, o que você achar por aí, vale a pena, é sempre bem bom. Então acho que é isso, acho que a gente fez uma lista aqui bem impressionante de histórias do Batman não tão lembradas. Muita coisa, cara. Muita coisa boa. Vai ter link aí pra vocês adquirirem o nosso link da Amazon, tudo que tiver disponível. Então entra lá, dá aquela ajudinha. Façam a festa e nos ajude a fazer a festa. Exatamente. Pô, a gente tá trazendo uma puta lista aqui de quadrinho pra gente. O mínimo que a gente pede é tentem comprar pelo nosso link, que vai ajudar a gente bastante. E é isso, vamos pra leitura de e-mails e comentários. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários hoje sobre o programa anterior, que foi o programa 186, Heróis Esquecidos de Gotham. Mas antes, um recado para o nosso ouvinte mais atencioso aí, que tá anotando as revistas que a gente falou no programa de hoje, que é aí atrás. 2 delas, bizarramente, entre o tempo que a gente gravou esse podcast e publicou, foram anunciadas para lançamento em breve pela Panini. Então vai sair o Batman Gritos na Noite, vai sair uma edição especial bonitona, e a Espada de Israel vai ser publicado dentro da revista A Saga do Batman. Então fica de olho, entra pelo link da Amazon do Mansão Wayne e compra pra você, beleza? Então vamos lá para os e-mails referentes ao programa anterior. Começando aqui por uma mensagem enviada pelo Luizão Está Morto, mandou lá pelo Instagram e mandou 2 mensagens. Então vamos lá para a primeira, que é: esses episódios de lista de personagens obscuros são maravilhosos. A qualidade do programa só aumenta. Sucesso pra vocês. Pô, muito obrigado, Luizão. A gente tinha feito um sobre vilões ridículos, fizemos algumas histórias também. Bem legal, cara. Obrigado mesmo. E tem mais uma mensagem que ele mandou aqui pra gente antes, que é... dá até uma viralizada essa imagem nesses dias por causa do Casimiro, da primeira edição do Batman no Brasil, lá em março de 53, né? Revista solo do Batman, número 1. O que o pessoal mostra que no verso, né? Na 4ª capa, tem um pôster do Vasco. Então, tá todo mundo tirando sarro dele e o Luizão Está Morto perguntou: quando vai ter o podcast sobre o Batman e o Vasco contra o rebaixamento? Enfim, tá aí nossos comentaristas, nossos ouvintes vascaínos que deixem seu comentário a respeito. E agora mais um do Daniel Campos, lá no nosso portal, no post do podcast, falou: fala caras, como estão? Episódio ótimo como de costume. Eu acho que incomodei vocês 1 ano pra esse episódio. Ficou maravilhoso. Porém, pô, esqueceram o Simon Dark. Ele teve HQ própria que durou 18 edições e é um personagem que era criado magicamente a partir de partes de corpos de jovens e crianças. Era violento pra cacete. Pô, Daniel, esquecemos mesmo. Vou te falar que eu, pessoalmente, nunca li nada do Simon Dark. Eu lembro que ele existe. Saiu o gibi dele, tinha aquela outra Mother Panic, que era a mesma linha. Eu acredito que dá pra fazer uma segunda parte desse podcast tranquilamente. Tem até outros comentários que lembraram de gente também que a gente não citou, então dá pra falar bastante coisa. E olha que a gente falou mais de 20 personagens esquecidos aí, grande maioria que eu acredito que os ouvintes nunca ouviram falar. Então tá aí, Simon Dark esquecido. E pô, é um meio Frankenstein, né? Frankenstein de jovens e crianças. E valeu pela sugestão do programa, inclusive. Vários ouvintes já tinham pedido pra gente fazer sobre personagens esquecidos. Tá aí no ar pra vocês que tanto pediram. Valeu, Daniel. E lá no Instagram, o Eduardo Daniel Valim Mota mandou: depois de ouvir, só dá pra comentar com bueno. Excelente. Muito bom. E lembrando dos Psy Barrettes, pra entrar na brincadeira também. Psy Barrettes, cara, eu não lembro o nome dessa equipe em português. Eu tive que jogar no Google pra lembrar. É aquela equipe que tinha uma mina que tinha umas braços de lâmina e um cara que era um hacker. Tinha um fantasma também, se não me engano. Eu lembro deles numa história da Mulher Gato ali na época de Terra de Ninguém, que eles ajudam ela a roubar alguma coisa e no fim a Mulher Gato ajuda esse que era um fantasma a ir pro além com a ajuda do Desafiador. É uma história bem meia boca, na verdade, mas bem lembrado. São personagens resultantes daquela saga Bloodlines que o Bud tanto adora citar. Então valeu, Eduardo. Pô, puxou um bom Psy Barrettes, jamais lembraria. E o Jefferson Souza também lá no Instagram mandou: muito bom o programa. Levando em conta que foram citados alguns anti-heróis, senti falta do Hitman, até que o Hell fez a maravilhosa menção. Aí imaginei que falariam bem mais dele. Foi por não ser exatamente o herói ou a bancada não curte muito Tony Monaghan? PS, só li Hitman até o 36. Magnum, tudo em quadrinhos, Brainstorm, né? As editoras que publicaram no Brasil. Mas acho puro suco bom de Ennis.
Cara, Hitman era doideira. O Garth Ennis soltaço brincando na DC, né? Cara, a gente citou o Six Pack, né? Acho que o Six Pack já é mais obscuro que o Hitman, então fica aí. Quem sabe um dia a gente não faz um podcast 100% dedicado a Hitman, né? Não dá pra descartar. Valeu, Jefferson. E por último, lá no nosso YouTube, lembrando sempre que nossos podcasts também são postados no YouTube, o Felipe Passo Silveira mandou: campanha para o Gay Ghost estar no universo DC do James Gunn. Tá aí, tem que estar, concordo. Gay Ghost ou Green Ghost ou Fantasma Gay tem que entrar no universo DC do James Gunn, nem que seja uma citação. Beleza? Então é isso, lembrando a todos, podem entrar em contato com a gente pelo mansãoN@mansãoN.com.br, no nosso post do podcast lá no mansãoN.com.br, ou entrando em qualquer uma das nossas redes sociais. No final do programa falaremos o arroba de tudo, mas é arroba mansãoNMW. Já adianto por aqui. E vamos, jabás. E vamos pro jabás agora, então, começando, como sempre, pelo nosso convidado que pela primeira vez nos deu a honra de visitar aqui a Mansão N, Gabriel Ávila. Muito obrigado, o microfone é seu para você fazer seu jabás, falar para as pessoas onde elas te encontram e onde vem o seu trabalho. Que isso, primeiro queria agradecer o convite, né, dizer que agora que vocês abriram as portas da Mansão N, vocês estão lascados, um quartinho aqui já é meu, entendeu? Voltarei em breve, vocês me convidando ou não. Será um prazer. Assim. Vai virar tipo o morcego humano, né, que entra na Batcaverna, tá num cantinho sempre, ninguém sabe. É isso. Do nada você tá... Então, o que você acha, Gabs? Eu vou estar aqui do nada assim pra falar. Eu acho que nada a ver. Mas vocês me encontram no Nerd Bunker, no site do Jovem Nerd, sempre falando sobre filmes, séries, quadrinhos, sempre que dá, sempre puxar uma brasa pro quadrinho. Inclusive, na época do último filme do Batman, eu fiz uma listinha lá, soltei uma listinha lá de quadrinhos do Batman que você provavelmente não leu, que a ideia era mais ou menos essa do programa, de indicar coisas fora Piada Mortal, Ano 1, Cavaleiro das Trevas, que é o que, né, o beabá de todo fã do Batman, mas, pô, são quase, vai fazer 100 anos já o Menino Bruce daqui a pouco. Tem outras histórias além dessa, né? Então, vocês encontram por lá. E nas redes sociais com @o Gabriel Ávila, em todas elas, até... O Elon Musk destruiu o Twitter, tô por lá também. E é isso, muito obrigado. Valeu, cara. Pode ter certeza que a gente vai chamar mais vezes e você será sempre muito bem-vindo por aqui. Roberto II, seu jabás. Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia falando de quadrinhos, séries, cinema, videogame e muito mais. Também temos a live semanal minha e Leonardo Vicente, que é um Momento Suave, resumo de notícias da cultura pop da semana. E tem o meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo, Dr. Zaios, que eu e Lucas Rezende falamos episódio a episódio de Os Simpsons. É isso, papai. Muito bom. E você, Bud? Eu tenho lá o meu site, o Fala Animal, que você visita no falaanimal.com.br. Segue também nas redes sociais, em praticamente todas como Fala Animal, menos no Twitter, ou se ele ainda existir quando esse programa for pro ar, que lá é Fala Animal Site. Fora isso, tem o podcast do Fala Animal também, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Muito bom. E, Branca, seus recadinhos finais para nossos ouvintes? Bom, gravar sobre coisa boa só faz eu amar ainda mais esse podcast e todos os nossos ouvintes e me faz querer mandar um beijo estalado na testa suada nesse calor do inferno de cada um de vocês. E André, quem tiver com algum projeto de podcast, precisar de um profissional aí pra dar aquela... pra fazer tudo o que precisar fazer, como que entra em contato com você? Me manda um e-mail, vai lá, panceira.audio@gmail.com, a gente troca uma ideia, me fala o que você quer do seu podcast, você já tem um, você quer fazer um novo, você já tem um e quer fazer outro, fala comigo, vamos aí, ver o que a gente consegue fazer de legal, porque ó, vou te mostrar o caminho do podcast e fazer um programa maravilhoso pra você, beleza? E temos muitas coisas aqui do Mansão N, né não, Carlos? O que tem do Mansão N, além do portal aí, pra você falar para os nossos ouvintes maravilhosos? Cara, além do podcast, a gente é um portal, né, como você disse, e além do portal a gente tem muita coisa, então você entra lá no mansãon.com.br, que tem um mundo de informações e conteúdo sobre o universo do Homem-Morcego, além da nossa fabulosa loja, onde você pode comprar um monte de merchandising do Mansão N, camiseta, caneca, um monte de coisa legal. Então, entra lá no mansãon.com.br e dá uma boa fuçada que tem conteúdo pra caramba. A gente citou, inclusive, hoje a entrevista com o Jim Starlin, tem muita coisa bacana lá pra você ouvir, assistir, ler. Entra lá, mansãon.com.br. Isso aí, mansãon.com.br, que tem muita coisa pra você, muita coisa antiga, muita coisa nova, vai lá, aproveita. E claro que, além deste portal maravilhoso, você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais. Vai lá, digita lá, Mansão N MW, ou só Mansão N, que a gente vai aparecer provavelmente, mas para não ter erro, Mansão N MW. E no YouTube, vai lá, youtube.com/Mansão N, para muito mais conteúdo, tem muita coisa lá. Sempre vai lá, fuça, que você vai encontrar
algo que você goste. E claro que quando você for fazer as suas compras na Amazon, não deixe de usar o nosso link, porque você ajuda a financiar este projeto maravilhoso, além de comprar algum desses quadrinhos, muitos quadrinhos que indicamos aqui hoje. Tem coisa pra caramba lá, então, por favor, use o nosso link para você comprar muita coisa. E claro, se você não quiser comprar gibi, compra outra coisa por lá, usando o nosso link. Pode ser, sei lá, um barbeador, uma furadeira, sei lá, saco de lixo, ferro de qualquer solda. coisa. Deve ter, sei lá, deve ter até um jumento, não sei, acho que jumento não, mas enfim, o que você quiser, vai lá, use o nosso link e a gente vai agradecer bastante isso aqui, beleza? Então coloca aí nos favoritos e é nóis. Muito bom, então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Pancera Áudio.